Ai, essa abertura é o máximo. Ei, estamos aqui começando um episódio número 3 de Todo Mundo com a Fubá 2023, temporada Gente que Faz. E eu tô aqui muito orgulhosa hoje, me sentindo muito chique, obrigada Marta, que eu tô com uma convidada, gente, global, internacional, maravilhosa, que eu estou apaixonada pela história dela, eu quero que ela conta pra gente tudo que ela passou, as experiências. Eu tô aqui com a minha linda convidada, Marta. Cadê o nome dela que eu escrevi aqui, o sobrenome? Olha meus papéis, tudo bagunçado. Marta do quê mesmo? Farati. Marta Farati. Eu sabia que tinha alguma coisa do gringo que eu não ia lembrar. Marta, bem-vinda! Vamos bater palmas pra Marta. Pensa que eu não tenho coisas maravilhosas. Marta, prazer. Prazer é meu. Tô conhecendo a Marta hoje, assim como todo mundo aqui comigo, com a Fubá, está conhecendo Marta. Vi o trabalho da Marta na comunidade brasileira. A gente tem um grupo aqui na Austrália, em Perth, que se chama Brasileiros na Austrália, e tem um subgrupo deste grupo que é das meninas. Como é que chama? Calcinhas? Papo calcinha, não. Papo calcinha. Papo calcinho, assim. não é? Papo calcinha. E aí eu vi vários propaganda da Marta e eu fui atrás. E aí eu entrei no site dela, no Instagram dela e fiquei apaixonada pelo trabalho da Marta. Marta, fala sobre você, quem é você, como você veio parar aqui, o que você fazia no Brasil e fala do seu trabalho, pelo amor de Deus. Bom, por onde começar? Quem é você? Quem eu sou? Sou de São Paulo, paulista, da Vila Mariana. Estudei psicologia em São Paulo, no Brasil, no Mackenzie. E me formei em 2000... Faz tempo, hein? Me formei em 2004. Eu também. Me formei em 2004. Mesma geração, pelo menos, né? Me formei em 2004 e aí eu tinha o plano de viajar, né? Nunca tinha viajado para o exterior. E aí eu comecei a pesquisar viagens para onde ir. E primeiro pensei em ir para Londres, mas aí eu desisti de ideia. E aí eu comecei a pesquisar sobre a Austrália e cheguei aqui em Isso formada, né? Formada, em 2005. Porque para mim era assim, era o momento. Porque eu sabia ainda mais o estilo de vida de São Paulo. Não posso falar o Brasil inteiro, né? Que é aquela coisa, você acaba a faculdade, começa a trabalhar, e você começa a sua carreira, depois você meio que você fica preso naquilo. Aí para desistir de tudo, largar tudo e viajar, fica difícil. Não sabia que aquele era o momento. Aí, em 2005, cheguei aqui na Austrália, dia 25 de maio de 2005. Nossa, muito, assim... Mas, assim, você terminou a faculdade, você não chegou nem a estagiar, trabalhar, clinicar? Eu fiz estágio o curso do Mackenzie são 5 anos, e o último ano, o 5º ano, é só prático. Então, a gente fez estágios pela faculdade. Então, tinha a clínica escola do Mackenzie, que era aberta à comunidade, e a gente via clientes supervisionado pelos professores. Então, a minha experiência foi essa. Que corajosa, tão novinha. E eu fiz também estágio em RH na Editora Abril. Então você em já 2004. Tinha uns estágios bem bons aí para poder ter uma experiência. Mas você pesquisou a Austrália sobre os campos de experiência, se você ia trabalhar na área, ou você veio que nem eu, assim, caiu de paraquedas de bunda no chão e chegou aqui e fez qualquer coisa para depois recomeçar a vida? Que é isso que a maioria da gente faz, Sim, né? na época... Imagina, 2005, né? Já tinha internet, mas... Não sabia nem que era Perth em 2005. Não existia Facebook, não existia Instagram, eu não tinha smartphone, não existia nem câmera laptop, digital. não existia Wi-Fi. Eu cheguei aqui, eu tinha que ligar pra minha mãe do orelhão. Pois é. Que corajosa, novinha, 20 e poucos. 22. Isso já tinha inglês ou você aprendeu aqui na marra? Eu já tinha inglês. Aí chegou aqui, viu os australianos falando, Sim, é nada, bem diferente. Né? Eu estudei na cultura inglesa, então assim, a parte de gramática eu tinha, mas lógico, você entender o que as pessoas estão falando, se comunicar, você aprende aqui. Eu lembro, assim que eu cheguei, eu assistia o Big Brother na televisão pra tentar Eu assisti aprender, aquele Married at the First Signs. Não conheço. Nossa, mas é parecido, né? Porque é um reality. Super difícil. Mas você veio de au pair? Ou você veio com algum dinheirinho no bolso? Eu vim em 2005. Eu cheguei aqui, eu não conhecia ninguém. Eu tinha um amigo que ele tinha morado na Gold Coast. E aí eu perguntei pra ele, fiz perguntas. E ele que me falou, Marta, por que você não vai pra Perth? Ele falou, eu nunca fui.
Mas eu ouvi falar muito bem de lá. Isso em 2005, né? Porque ele falou que na Gold Coast já tinha muitos brasileiros, né? E aí, se a ideia é aprender inglês, fica meio difícil. Então, eu cheguei aqui e realmente não tinha muitos brasileiros. O deserto. Já era deserto de gente. Imagina os brasileiros. E aí, eu cheguei em 2005, em maio. E se eu cair aqui de paraquedas, mais ou menos. Bom, o meu plano naquela época era bem típico de São Paulo, capital, era formada em psicologia, mas o meu sonho era trabalhar em RH. Então eu pensei, tá, então eu vou pra Austrália, vou viajar, vou estudar e vou fazer um curso em business, né? Que aí eu volto pro Brasil. Volta pro Brasil. E pego o trabalho numa Minada multinacional, numa empresa, de experiência, né? sim. Que é o sonho de todo paulistano. Então E é uma área de psicólogo que ganha um dinheiro, né? Sim. Porque quando você faz psicologia, pelo menos na nossa época, eu não sei como é que tá agora, a mãe falava, você não vai ganhar dinheiro. Na minha época também, vai estudar psicologia, Mas vai morrer de fome, né? A psicologia que você trabalha numa empresa já é outro rolê. Então você teve a exatamente. visão de novinha, hein? Então essa era a minha visão. Mas aí eu cheguei aqui e aí eu fui 2 meses para uma... Eu já sabia o inglês, né? Mais ou menos aquela coisa que eu falei, sabia na teoria, mas na prática é outra história. Me matriculei 2 meses numa escola de inglês, mas aí eu já tinha me matriculado para fazer 6 meses numa faculdade lá em Fremantle que chama Notre Dame. Então eu não ia fazer o Masters em Business inteiro, mas eu ia fazer só um semestre que eles chamam de Certificate. São 4 matérias, um semestre de Business na Notre Dame. Então me matriculei para isso, cheguei aqui Já com preparado, isso, já matriculou do Brasil, já pagou tudo em real, que naquela época o dólar não devia estar tão alto, não sei. Era 1 para 2. Então ela já veio minada né? Porque Era com o dinheirinho já 1 para paga a 2. escola. Quando você já tá pago a escola, a gente se vira por aqui, né? Eu vendi meu carro e... Pagou a escolinha e veio pra cá com o dinheirinho no bolso pra viver. E eu lembro, eu tinha guardado, né, dos meus estágios no Brasil, eu tinha 7 mil... Era 7 mil reais ou 7 mil dólares? Agora eu não lembro. Não, 7 mil dólares, você chegou aqui milionária em 2005. Não, acho que eu tinha 7 mil reais, que aí... Dava uns 4 convertendo, mil. deu 3.500. E foi o dinheiro que eu cheguei aqui. Dava pra sobreviver aí, naquela época, uns 6 meses. Dava, porque eu lembro quando eu cheguei aqui, o aluguel eu pagava 90 por semana. Nossa, que maravilha. Então, velhos tempos. E aí eu cheguei, e logo no primeiro mês... Não ficou em casa de família? Ficou... Não, pela própria escola, mas não foi em casa de família. Eu cheguei e fiquei, já chamava share house. Era uma australiana que devia ter uns 30 anos, morava em Inalu, né? E aí eu fiquei com ela o primeiro mês. Um bairro afastado, né? Porque quem chega vai sempre pra CTB, que é o centrão dos imigrantes, né? Pelo menos quando eu cheguei era assim. E na Lu já eu conheci esse bairro depois de 3 anos de Austrália. Mas também tem o trem, né? Então não era tão longe, assim, são umas 2 ou 3 Não, estações. e quem vem de São Paulo não tem essa visão do trem, não tem muito medo, né? Não, de metrô, né? É uma aventura. Eu cheguei com muito medo de trem e metrô, porque eu nunca tinha pegado na vida. Imagina. Não, pra mim isso aí Pra ler as coisas, eu falava, gente, nunca peguei. Eu peguei em São Paulo 1, 2 vezes na vida, mas sempre com amigos, sempre com alguém. Sozinha, imagina, vim de Santos, Uberaba, tava uma roça, né? Não, nesse sentido, pra mim sempre foi mais tranquilo, acho que sendo de Você veio São toda Paulo. jovenzinha independente. Pois é, 22 anos, olha só. Aí cheguei aqui, aí eu fiz, né, os 2 meses na na escola de inglês. Quando eu comecei a fazer a faculdade lá em Fremantle, aí eu me mudei para Mosman Park, né, que era já perto de Cottesloe, mais perto de Fremantle. E aí comecei a fazer a tal da pós-graduação. Gente, penei. Imagina fazer aquele monte de assignments, né? Escrever em inglês. Você já tem que ter o conteúdo da faculdade em inglês, fazer os... Nossa, meu Deus, não consigo nem imaginar. E fazer apresentação na frente de todo mundo. Ai, que vergonha. Com inglês, né? De com frases. Inglês, né? Mas enfim, mas aí deu certo. Que bom, né? Porque a cabeça jovem, né, já tava ali... Né? Porque nosso cérebro musculação já tava ali nos estudos, então foi só a prática... De fazer o cérebro trabalhar, né? Sim, e também porque na Austrália, o que é interessante, eu não sei como que é hoje em dia. Que faz tempo que eu não leio o census, essas informações. Mas a International Education na Austrália hoje em dia eu não sei como que é, mas era acho que a 3ª maior indústria. Ou seja, tem muitos estudantes internacionais que vêm para a Austrália, né? Não até só para estudar inglês, mas do as Brasil para cá. faculdades. Sim, eles precisam muito de profissionais em diversas áreas aqui. Eles incentivam pessoas virem para cá de graça até em algumas
universidades. Então, aí na faculdade, mesmo tendo esse desafio, como tinha muitos estudantes internacionais, eu até conheci, acho que dois brasileiros, eu acho que na época, que também estavam estudando na Notre Dame, e aí a gente começou a se ajudar. Tinha um amigo meu alemão, tinha brasileiro, tinha uma amiga de Maurícios, né? Tinha os imigrantes. Os jovenzinhos fazendo amizade. Então, aí a gente foi o meu primeiro grupo de pessoas que eu tive. Mas você tinha o plano de estudar e voltar pro Brasil. Sim, claro, exatamente. A gente sempre vem com esse plano. E aí, o meu plano era estudar os 6 meses e voltar pro Brasil. Mas aí, o que aconteceu, né? Eu cheguei em maio, inverno. Nossa, eu lembro as 2 primeiras coisas que eu comprei. Foi um aquecedor e um casaco de frio. Porque meu casaco de frio de São Paulo não funcionava. É foda aqui. E aí, quando chegou dezembro, né? Chegou novembro, dezembro, verão, imagina, aí eu tava me matando de trabalhar, estudando, e eu não tinha nem... Eu trabalhava em hospitality, eu trabalhava no hotel, em Fremento, fazendo... em hotel. Chama functions, né? Então, fazendo casamento, formatura, essas coisas. Então, eu trabalhava todo final de semana na faculdade, aí não tinha tempo pra fazer nada, assim, de passeio ou viagem. E aí, quando chegou dezembro, eu vi que... Não tô pronta pra ir embora. Não, como assim? Vou embora? Não, acabei de chegar, nem fiz nada. Isso é muito bom para as pessoas que querem vir, fala um visto fechado de 1 ano. Gente, estudar, trabalhar e aprender o inglês. E não dá pra nada. Não dá pra nada, mas eu nunca tinha ido nem pra Margaret, né? Margaret River, pra Rhode Island. Meu namorado tá aqui faz 10 anos e não conhece Rottnest. Pois é. Então. Eu não conheço um monte de ponto turístico, eu tô aqui faz 7 anos. Porque não dá, a rotina é muito corrida. É muito corrida. Aí quando chegou o final dos 6 meses, e aí trabalhando, eu já tinha o dinheiro juntado, juntado que fala, né? Já tinha juntado o dinheiro, que dava já pra continuar pagando o curso da faculdade, que na época, não vou nem falar, mas o meu curso de pós era $5.000 por semestre. My God. TAFE de hoje em dia. Que é o TAFE hoje em dia, enfim. E aí, com o dinheiro guardado, aí eu resolvi ficar. Aí eu fui lá na faculdade e falei, eu quero estender meu curso e vou fazer, então, o mestrado inteiro, o master's inteiro. E a família apoiou e tudo mais? Sim, meus pais nunca Não teve o que fazer, né, gente? Não teve o que fazer. E meus pais nunca foram de dar palpite, faz isso ou faz aquilo. Os meus são. Até hoje. Eu tô com 40 aninhos e mamãe tem esperança que eu volte. E me cobra. Quando que você vai voltar? Mas por que você tá longe da família? O que a gente fez pra você? Trato em terapia, tá? Só pra você saber. Então, mas agora, uma outra parte da conversa, mas a minha mãe e minhas irmãs também estão aqui. Então, agora a família tá aqui. Que tudo! Mas não na época que eu cheguei. Meu sonho contaminar essa gente. Pois é, contaminei a família toda. Tá vendo, mãe? Olha aí. Enfim, aí isso foi em 2005. Aí eu continuei, né? Resolvi terminar o curso. E aí a ideia... E aí eu acabei o meu mestrado indo... Quando que foi? 2007. E na época também, quando eu cheguei aqui, eu não sabia nada de PR, de visto permanente, disso, de imigração daqui. Mas aí, conversando com as pessoas, aí fui, né, as pessoas me falando, não, tem essa possibilidade. Aí eu fui numa agente de imigração, e ela falou pra mim, você tem essa sua formação em psicologia, e com o seu curso aqui em business, você pode usar esse curso pra pegar o visto, porque é relacionado. E naquela época eu tinha o Skill Points, né? O sistema de pontos, e pontuação. E sempre foi Sim, uma cidade. Eu acho que era regional na época. Não lembro. Não, depois saiu, entrou, não sei. Mas em 2005, mas na sua época era muito fácil de conseguir visto permanente aqui. Muito fácil. Aí eu acabei a faculdade. Pra quem tinha os skills, né? Mas mesmo gente fazendo um curso de hairdressing, ou de cabeleireiro ou de chefe no TAFE já pegava direto o visto permanente. Era uma outra realidade. Enfim, aí eu consegui pegar o visto, eu apliquei, fiz todo o processo, apliquei pro visto em 2007, e aí depois de 8 meses saiu. E aí, no começo, procurando, né, lógico, os primeiros anos de Austrália trabalhava em hospitality, essas coisas, e aí o objetivo de trabalhar em RH ainda estava presente na minha vida, mesmo tendo Você ainda tinha esse plano na mente. O meu plano ainda estava ali. E aí eu comecei os primeiros trabalhos aqui, comecei a trabalhar em RH, cheguei até a trabalhar na Rio Tinto fazendo o tal do fly in, fly out. Sério? Você trabalhou nas minas? Trabalhei nas minas, fui mineira. Gente, em trabalhar 2010. nas minas aqui o povo fica doido, tem a fama, né? De que você sai da rotina, fica preso, parece uma cadeia, que é o que o pessoal fala. Nunca fui, porque eu morro de medo. Tem o lado de aventura, assim. Conhece gente, ganha um dinheiro. E foi uma aventura, né? Fiquei 1 ano, pouco menos de 1 ano. O pessoal vicia nessa vida, né? Porque, tipo, é um dinheiro bom, é um trabalho que você consegue, às vezes, descansar um pouco aqui, fica lá, fica cá, mas
A rotina eu acho pesada. É muito pesado, é difícil. Mas ali quando eu tava... E aí foi Uma das experiências. Foi uma das experiências na minha vida que foi transformadora. Porque eu cheguei ali, naquele momento, assim... Né, tinha quantos anos? Foi em 2010 isso. Faz tempo. Devia ter uns 30. Enfim, Caraca, não nova sei mais ainda, fazer né? conta. E tinha alcançado praticamente todos os objetivos que alguém da minha idade gostaria de ter alcançado, né? Tava na Austrália com visto permanente, tava com um trabalho bom, ganhando bem, tinha tudo que eu queria, mas ainda não estava feliz. Não me sentia satisfeita. Sim. É o bichinho que coça todo mundo, É né? o bichinho que coça todo mundo, que sempre fez parte do meu... Como é que chama? Ainda mais do meu você, de humanas, autoquestionamento, que né? fez psicologia, que já tem essa coisa dentro de você, né? De questionar as coisas, de questionar. né? E como assim eu não estou satisfeita com a minha vida? Tinha alcançado tudo que falam pra gente que é necessário pra gente ser feliz, né? Então foi um grande aprendizado nesse sentido. Isso em 2010. Aí depois, com o passar do tempo, aí eu decidi que eu não queria mais trabalhar em RH e queria voltar pra parte clínica, né? E aí, passei por um processo de mudança de carreira aqui, que foi... Lógico, foi um processo, né? Tem os seus altos e baixos, mas aí em 2000... Porque o que acontecia também? Eu tinha a formação em psicologia. Eu tinha... para fazer o meu visto em 2007, eu tinha mandado toda a papelada, o histórico, essas coisas toda pra agência, que agora eu não lembro o nome, daqui da Austrália, pro órgão que reconhece. Então, eu já tinha sido reconhecida como psicóloga aqui, né? Que muitos brasileiros não conseguem, imigrantes, é o reconhecimento da profissão. Aí tem que fazer tudo de novo. Tem que fazer Muita tudo gente de muda novo. todo o percurso da vida porque Sim. não consegue, sim. Mas como eu cheguei numa época que faz muito tempo, eu consegui esse reconhecimento pro meu visto, né? Mas o meu reconhecimento tinha uma condição no meu registro, que eu tinha que fazer 6 meses de supervisão, Sim. né? E aí você fugiu do que tudo que você aprendeu e fez na vida. Aí eu meio que deixei aquilo de lado também, né? Porque eu tava trabalhando em RH. Mas aí quando eu comecei a querer voltar pra psicologia, aí eu comecei a procurar lugares onde é que eu consigo essa supervisão, né? Como que eu faço para conseguir? Tinha que fazer, que era a condição do registro. E aí, eu conversando, né, com umas pessoas, uma amiga, é uma australiana que eu conheço, ela me indicou uma agência em Perth que chama Assets, que eles trabalham com refugiados. Eles não são uma agência do governo, mas eles recebem dinheiro do governo, né, non-for-profit. E aí, eu comecei como voluntária lá. Olha. Né? Saí do E RH. voluntariado aqui na Austrália faz uma diferença danada no currículo, né? Então, aí eu comecei como voluntária lá. E aí chegou um momento que abriu uma vaga. Uma vaga que era uma vaga... que não era de psicóloga, era uma vaga... Como fala? Entry level. Uma vaga... Internal? Não, era tipo estágio? Entry level. É uma vaga mais... que não precisa ter experiência, né? Sim. Júnior. Não, Junior? eles têm o nome. Acho que é júnior, sim. Não sei como fala em português. Enfim... Mas consegui abrir uma vaga, aí como eu já tava fazendo... Acho que é o estágio do Brasil. Enfim, uma vaga... Trainee, mais ou menos. Aí eu, como já tava como voluntária, eu mandei meu currículo pra vaga, me chamaram pra entrevista e consegui a vaga. Passei! Ficou felizona, né? Importante. E aí isso foi em 2013, aí foi uma... Não, e os refugiados é o quê? Gente do mundo inteiro, E aí né? foi uma grande mudança na minha vida, porque eu adorava aquele lugar, assim. Primeiro, exatamente, conheci pessoas do mundo inteiro, porque eu tenho essa personalidade de conhecer, eu gosto de conhecer diversas culturas, então... Você é aberta pra isso, né? Sou muito aberta. Porque tem gente que não é, que vem pra cá e fica só na comunidade brasileira e não sabe por quê, mas a gente, eu acho que é uma defesa, né? Vem pra cá e não quer se sentir sozinho, aí fica só naquela comunidade, não se abre tanto. Eu fui assim no comecinho. Tem um lado bom, eu acho, também, quando a gente não, que você veio não sabe a novinha. língua direito também, mas assim que a gente começa a ter mais, como é que fala? Ter mais saber o inglês melhor, né? Ter o domínio da língua, aí fica mais fácil. Mas eu sempre fui uma pessoa curiosa de conhecer culturas diferentes. Então, trabalhando na Assets, eu conheci pessoas
que eu não teria conhecido, porque pessoas E o que que você do fazia Iraque, lá? pessoas do Afeganistão, pessoas de Burma, pessoas assim da Etiópia, da Eritreia, países que eu nunca tinha ouvido nem falar. Qual era o seu trabalho com eles? Então, com essas pessoas? quando eu comecei lá, a vaga era intake, então eu fazia a triagem. Então, no começo eu não tinha os meus próprios clientes, mas eu fazia a primeira entrevista de triagem. Era mais administrativo? Administrativo, mas eu também via as pessoas só para uma entrevista de triagem, que é uma entrevista e depois você aloca pros outros psicólogos, né? Então, eu não tinha o acompanhamento. Ah, entendi. Então Com era os bem recomeçando. Era bem recomeçando. Mas aí, eu fiquei 4 anos lá, mas aí depois do começo dessa vaga, aí uma supervisora que eu tive, que me apoiou muito, e aí eu conversei com ela, eu falei, então, eu tenho o meu registro, mas eu preciso fazer essa supervisão por 6 meses, você acha que é uma coisa que eu poderia fazer aqui? Aí ela super me apoiou, Olha que e aí eu legal. comecei a ver os clientes também, eu fazia tanto a triagem... Ainda como voluntária? Não, já tava com a vaga, já era Olha! funcionária. Aí eu fazia a triagem, né? Ainda fazia. Que a triagem também eu gosto de fazer triagem. Porque você já conhece ali, Já conhece, um comecinho bem importante, né? É super importante. Porque você pega ali o que tá acontecendo pra depois trabalhar com isso. Exato. Aí Muito bom. aí eu continuei fazendo a triagem, mas aí também, como eles me deram a supervisão, eu comecei a ter os meus próprios clientes, né? Olha que chique, gente. E- Parece fácil, né? Ela foi Parece levando a fácil. vida assim, ó, um step atrás do outro, um passo, assim, tudo bonitinha. E era bem interessante, porque a gente trabalhava com intérprete, né? Porque os refugiados, quando chegam aqui, eles não sabem inglês. É verdade. Então, na sala de consulta, tem o psicólogo, né? Tinha o cliente, tinha o tradutor, o intérprete. Então, era... E Uau! você via, tipo, né, refugiados fugindo de guerras e de violências e de... Sim, de conflito, Ai, gente, isso não te dava um baquezinho, assim? Não te dava... Dava. Você não levava pra você? Eu não sei, né, psicóloga, não sei, né, se vocês são blindados, mas Sim, então... eu levo pra casa muito... Trabalhar Sim. com pessoas é difícil pra mim. Sim. E eu lembro que na época que eu tava trabalhando lá, foi na época que tava começando, acho que o conflito na Síria, né? E aí a gente começou a ver as primeiras pessoas chegando da Síria aqui. Então foi bem interessante. Famílias, né? Então foi bem interessante. É bem interessante nesse sentido também, que te dá uma perspectiva do que tá acontecendo no mundo, né? Mas aí que E aconteceu? você fica mais agradecida também, Sim, né? De né? estar ali ajudando pessoas, te dá um calorzinho, né? Com é gostoso. certeza. E eu lembro que muitas vezes eu pensava comigo assim, que eu faria aquele trabalho mesmo se não fosse remunerado, que aquilo me dava satisfação. Isso e é que muito legal. O fato de ser remunerado era um plus. Um bônus. Um bônus, né? Mas eu era muito... Então, quando você cumpriu o que você tinha que fazer lá, você continuou ou você foi buscar outras coisas? Então, mas aí o que aconteceu? Sabe o que eu achei muito interessante, O quê? você falando tudo isso? Porque assim, você falou assim, eu tinha 30, tinha tudo, mas ainda não sabia o que faltava. Sim. Pra realidade do nosso patriarcado, da nossa educação brasileira, o que eu pensaria, né? Falta casar e ter filho. Que a maioria das mulheres, eu acho que pensaria, tipo, o que falta? Que foram o que minhas amigas fizeram. Estudaram, chegaram num patamar da vida que falava assim, peraí, eu tenho meu emprego, eu tenho meu salário, vou casar e ter filho. Não passou pela sua cabeça esse tipo de coisa? Gente, olha essa mulher. Não. Tô apaixonada. Não, o que passou... Nessa época, eu já tava com uma visão além do patriarcado que é imposto pra mulher. Não, o que passou na minha cabeça foi que eu ainda... E tá escrito no site, né? Deixa eu agora tentar pensar em português. Que o que eu tenho, essa sede de conhecimento. Então, assim, Eu li e o site maravilhoso. Vou deixar o link aqui pro pessoal. muita sede de conhecimento. E aí, todas as minhas próprias experiências de vida como as profissionais me levaram a isso, né? Em 2010, que eu falei, na Rio Tinto, tinha tudo, né? Em Rio questão de Tinto é uma trabalho. empresa visada, né? A Torre Gêmeas de Perth, que o pessoal fala, eu ainda vou trabalhar lá. Eu ganhava muito dinheiro. Caraca, muito é um... dinheiro. E gastei muito também. E Então, não assim, pensou mesmo em falar, não, agora eu vou arrumar um marido e um filhinho, porque eu tô pra me sentir completa. Porque é o que é imposto. Não sei se é imposto inconsciente pra mulher, porque é o que a gente Sim. faz. Eu tô completa, eu preciso de um filho, de um marido e um cachorro. Que nem a música do Luan Santana, que você nem deve saber. Não. Você já tá aqui há 50 anos. Não, mas aí trabalhando, voltando, isso foi em voltando. 2010, e aí em 2013, o que aconteceu? Aí trabalhando com os refugiados, foi um outro momento, assim, na minha vida que foi importante, que aí eu comecei a perceber primeiro
que eu trabalhando com os clientes, eu comecei a sentir de novo que a psicologia western, como fala, ocidental, que é a nossa psicologia ocidental moderna, que na verdade começou no começo de 1900, né, com Freud, ou seja, ela é muito recente, não me dava todas as ferramentas ou conhecimento para ajudar os clientes. Então, foi uma crise ali, né? Porque a psicologia é mais uma base, né? Vocês se formam e vai para outras. Sim, mas eu sentia que ainda estava faltando algumas pecinhas do quebra-cabeça, tanto para eu conseguir trabalhar com os clientes e ajudar os clientes, mas também com a minha própria vida, porque mesmo eu, de novo, atingindo um patamar da minha vida que eu tava super feliz com a minha vida, trabalho, tudo, e não sei o quê, eu ainda tinha aquele, o que você falou? Aquele bichinho coçando. O bichinho coçando dentro de você. Aquele sentimento de insatisfação. E você pensava assim, como que eu vou ajudar essas pessoas, além da psicologia, para serem mais felizes? Exato. Sair daquela depressão, da ansiedade, do que a gente tem, né, que procura um profissional. Sim. E da minha própria também, do meu próprio descontentamento, que fala em português, descontentamento, de satisfação. E aí, então, em 2014, eu lembro que aí eu comecei a fazer yoga e comecei a fazer meditação. Isso eu quero saber. E foi aí que eu comecei. A yoga meio que começou porque eu corria maratona e tava com muita dor, aí eu tive que fazer yoga. Foi sobre o esporte, né? A yoga veio pra você, meditação, porque você já fazia esporte. Não foi uma coisa que você quis pra inquietar a sua mente ou... A yoga começou pela parte mais do física, corpo. tá. Mas aí a meditação foi uma curiosidade, porque aí eu comecei, mente e corpo interligados. Exato. Caiu sua ficha. Aí tinha esse monastério aqui em Perth, que é em Serpentine, que é uma hora e meia sul daqui. E aí eles faziam uns retiros de final de semana. E aí eu fui. Então você descobriu essa coisa do retiro, meditação aqui na Austrália, né? Foi, e no 2014, Brasil você não era, tipo, não. bicho grilo que viajava atrás dessas coisas. Eu saí do Brasil em 2005. Muito novinha, tá? Então aqui foi tudo uma consequência atrás da outra. Foi. Entendi. E aí eu fiz, foi só um final de semana, mas aquilo foi Frimento não te contaminou? Porque Frimento é riporongo, né, gente? Pois Quem tá em Frimento, a gente sabe Frimento que também. é um universo paralelo de Perth, que as pessoas são riporongas, sim. E é lá que eu moro. E eu amo. Eu também amo. Frimento é uma outra energia particular de Perth. Sim. Mas você foi pelo caso da saúde. Pelo caso da saúde. Aí eu fiz esse retiro, foi em 2014. Aí eu comecei mais a me voltar pelas essas tradições que eu falo que são orientais, né? Porque eu já tinha estudado a parte ocidental, que eu não tinha conseguido todas as respostas que eu procurava para mim e para os clientes, né? E aí eu voltei para a área oriental, né? Da meditação. E comecei a fazer um grupo, participar de um grupo que chamava de Vedanta, que é uma filosofia antiga da Índia. Então comecei meio que ir para esses caminhos assim. Você tem religião ou você tinha antes disso? Bom, no Brasil, como uma boa Acredita, brasileira, tem crença? batizada na Igreja Católica, Sim, isso né? aí é de praxe, não precisa nem ser nossa religião, é o que a gente tem que fazer. Mas esse era o... Não frequentar, porque assim, a minha família, eu fui batizada na igreja, minha avó paterna era extremamente católica, e ela, né, ia às missas, era até ministra de igreja e tudo mais. Mas a minha parte materna da minha mãe, como eu nasci em Uberaba, é onde o Chico Xavier morou, Sim. era muito espírita. Sim. Então a minha parte da materna era muito espírita. Eu frequentei o centro do Chico Xavier. A gente acreditava muito, então eu tive todas esses dois lados. E quando eu cresci, que eu me tornei dona do meu nariz e entendi um pouco a vida da minha visão, não dos meus pais, eu fui viajar por umas férias minhas e eu conheci uma menina da Umbanda. E nisso eu me apaixonei pela Umbanda sem querer, porque ela me mostrou esse mundo. Você teve isso ou a partir da meditação você foi ver algumas outras crenças aqui? Não tive. Gosto parecido porque com eu vi que você tem a experiência do budismo, eu quero que você chegue então, lá. Eu tô chegando na Índia, eu tô chegando. chegando lá, exatamente. Não tinha. Então foi tudo novo pra você, foi descoberta atrás da outra. Foi uma descoberta atrás da outra. Aí eu comecei a fazer a meditação. E aí, aí o que aconteceu? Em 2016, eu já tinha ouvido falar, não sei se você já ouviu falar, tem um retiro de meditação que chama Vipassana, que são 10 dias em silêncio. Ai, eu vi no filme Comer, Rezar e Amar, fiquei agoniadíssima. Exatamente. A Julia Roberts, coitada, com os mosquitos, com calor, com tudo, eu ia matar um, gente. Pois é. Se eu for lá, eu mato um.
Não E tenho essa vivência. E aquilo sempre tava, né, in the back of my mind, eu sempre tava pensando sobre fazer esse retiro de 10 dias. E existe no mundo inteiro, na verdade. Tem um lugar aqui em Perth também, que chama em Brookton, que é 1 hora de carro. E existe no mundo inteiro, na verdade, Sim. né? É uma filosofia, né? Da escuta, de dentro pra fora, uma coisa assim, né? Eu sou meio ignorante, mas eu vi o filme, gente. É isso que eu entendi. Então, o Vipassana são 10 dias de retiro. São 10 dias em silêncio, que você fica lá aprendendo a técnica, essa técnica de meditação, que é derivada do budismo, Sim. tá? E aí eu fiz esses 10 dias aqui em Brookton. Você conseguiu Consegui. calar a sua mente e se tão concentrar? bom ficar sem falar. Sério? Ai, eu adoro ficar- Menina, meu problema é falar demais. Eu não consigo escutar os outros. Eu gosto de silêncio. E É o aí eu oposto. fiz em outubro de 2016. E aquilo foi um outro marco na minha vida. Você entrou dentro de você, você conseguiu se ver melhor ali? Você descobriu o que ali? Foi lógico, foi desafiador. Com certeza foi desafiador. Mas saiu de lá com alguma coisa mais coceira pra ir atrás, mais né? coceira pra ir atrás. Certeza. E também uma coisa que é interessante é que, de repente, começa a vir várias memórias, coisas da nossa vida que eu já nem mais lembrava, né? E até Sim. sonhos, né? Ai, E que tudo. foi bem legal, mas foi também um outro marco na minha vida. E aí, a partir disso, começou a coçar de novo. Eu comecei a querer, agora que eu fiz esse Vipassana por 10 dias... E na Assets, nesse lugar que eu trabalhava, agora eu não vou lembrar como fala em português, mas a gente passou por um período de redundancies, quando corte de funcionário, né? Ah, ok. Tá. Corte de funcionário que perdeu a verba, que vinha do governo, e aí mudou a estrutura, muitas pessoas... Eu não perdi meu emprego, mas muitas pessoas foram mandadas embora, mas aí o ambiente não ficou mais como era, né? As coisas mudam, né? Sim. Enfim. O tempo todo. E aí, isso foi em outubro. E aí, a partir de outubro que eu fiz o Vipassana, foi só uma questão de tempo pra mim, pra começar a preparar minha viagem pro Nepal e pra Índia. E assim, eu sempre viajei... Por causa da meditação que você tinha feito, Sim. você falou, não, peraí, eu vou lá ver de perto? Também. Sentir? Sim, Ai, sim. gente. E também porque eu tenho uma amiga minha... Morro de medo, morro de vontade, mas morro de medo. Mas também porque eu tenho uma super amiga minha, ela é aqui da Austrália, ela é da Polônia, e ela tinha passado, acho que 6 meses na Índia, eu acho, naquele mesmo ano. E quando ela voltou pra cá, ela voltou totalmente diferente. Então, aquilo me aguçou Você fez também. algum tipo de preparação? Ou você falou assim, vou na cara e na coragem? Eu vou na porque eu cara fiz e na essa coragem. meditação. Porque você já tem essa personalidade mais da escuta, né? Fui na cara e na coragem. Aí eu Gente. comecei... mas aí foi super difícil também sair do trabalho, né? Porque era um emprego permanente, aquela coisa, né? Da estabilidade. A gente tem essa educação, Vou né? pedir demissão do meu Sim. trabalho. O que eu vou fazer? Vou vender minhas coisas. Vai ver que várias vou pessoas fazer... te acharam meio loucas. Se você desabafou com alguém e falou, como que você vai fazer isso pra ir o quê? Comer mosquito na Índia, naquele calor? Você vai fazer o quê? Vai trabalhar do quê? E fora que assim, eu sempre viajei... Eu tenho esse tipo de amigos perto de mim. Exatamente. E eu sempre viajei bastante, sempre gostei de viajar, mas a Índia nunca tinha me atraído. Porque eu tinha aquela imagem da Índia, né? Aquela coisa, pobreza. É o que o povo vê da gente também no Brasil, bagunça, né? Pobreza, bagunça, perigoso, trânsito, lixo, ai, rio não poluído. quero, né? Já tinha ido pro Vietnã, já tinha ido pra Tailândia, já tinha ido pras Filipinas, já tinha Bali, viajado pela Bali. Indonésia. Já tinha viajado pela Ásia, mas Índia pra mim não quero ir pra Índia. A Mas comida. mas aí começou a partir desse momento a curiosidade, né? Aí eu fui. E aí foi questão de tempo o Vipassana. Quanto tempo você foi pra ficar lá? Então, o Vipassana foi em outubro de 2016. Aí passou o verão, né? O verão, eu planejando a viagem, vendendo as minhas coisas, pedindo demissão, devagarinho. Você largou tudo. Larguei tudo. Eu vi no site, gente. Ela largou tudo pra ir pra Índia. Eu larguei tudo. Missão. E aí... Não, peraí. Na verdade, essa primeira vez que eu fui, em 2017, eu larguei o emprego, mas o lugar que eu morava... Você ainda era deixou alugado, alguma coisa? Eu deixei um inquilino no meu lugar. Ah, tá. Então, né? Então foi 100% tudo, mas então, foi assim, 50%. Não vendi meus móveis, não vendi minhas coisas, mantive o apartamento com os inquilinos morando lá. E aí eu fui pro Nepal e pra Índia, e a minha ideia era passar de novo, vir pra Austrália por 6 meses. A minha ideia era passar uns 3 meses na Índia. Nossa, uns 3 meses. 4 Eu ia programar né? uma semana no máximo. Morro de medo. Viajar e, enfim, não sabia o que tava Que signo me que você é esperando. mesmo? Eu sou de Libra.
Libra, será que Libra é aventureira? Mas Não, eu tenho não é. meu Marte em Sagitário. Ah, então é por isso. Gente doida do mundo. Eu sou canceriana, eu vivo Eu tenho dentro da minha Lua em toca. Câncer. Ah, tá vendo? Por isso que é psicóloga, né? Eu também estudo Boazinha, um pouco amorosa, de... gente. Eu também estudo um pouco de astrologia. Tudo, porque não, eu tô tentando entender você, essa coragem de mulher. Eu falei, gente, eu sou muito medrosa, ao contrário dela. Eu acho que vem muito do Marte em Sagitário. Eu acho que eu também tenho. Agora eu não lembro. Eu tenho também. Então você tem fogo, tem água. E eu tenho cinco planetas em Libra, e tudo na casa 5, que é a casa de Leão. Gente, então é por isso que você é a louca da aventura. Tudo é muito fogo. Não casou também, e não teve né? filho com 30 anos. É por isso, tá explicadíssimo aqui. A astrologia explica tudo. Eu tenho Uranus na casa 7, mas enfim, que é a pessoa que não é convencional. Não né, mesmo. em questão de vida. Apesar de ser libriana, eu não sou convencional. Mas enfim, eu não sou a libriana convencional. Não é mesmo, porque Libra gosta de conforto, hotéis 5 estrelas, roupas de marca, coisa bonita. Eu gosto de coisa bonita. Coisa bonita, não precisa ser de marca, vai, vamos tirar Coisas essa coisa. bonitas. Coisas bonitas. Arte, coisas bonitas. Sim, arte, Estética. cores, estéticas, Sim. cheiros. E com ascendente em touro, também gosto dos 5 sentidos. Meu Deus. E quando você foi pra Índia, você pesquisou tempo, comida, lugares? Pesquisei nada, então aí que eu vou chegar. Chegou de paraquedas. Cheguei de paraquedas. Saí daqui quando foi? Foi em abril. Tive que passar pelo Brasil por um mês, por causa da minha mãe, mas aí, enfim, aí depois de lá fui pro Nepal. Eu lembro, até hoje, eu cheguei em Nepal, no Nepal, em Katmandu. Nepal tem a fama dos budistas, dos Tem. budas. Nepal é um lugar assim que... E é frio? Uau. Quando eu cheguei no Nepal... Porque tem montanha, né? Tem, mas em Katmandu não, porque é um vale, Aham. mas as montanhas sim. Mas em Katmandu não. E eu cheguei em Katmandu foi junho ou julho, né? Ou seja, era... como eles são no hemisfério norte, é meio que o verão deles, né? Então não era o inverno. E eu lembro que eu cheguei no hotelzinho que eu fiquei. Fique lá, né? Você chegou lá, já programou as coisas Não, lá. eu não tinha nada. Então, porque assim, eu tava tão ocupada, saindo do trabalho, vendendo, me resolvendo. Que não programou lugar? Eu não programei nada. Eu só Achei que você tivesse, não, tipo assim, vou meditar em tal Não. lugar, vou fazer curso tal, vou conhecer Não. tal Buda, vou conhecer... Eu não sabia nada. Monge. Não. Na verdade, eu ia ficar no Nepal e depois eu ia pra Índia. Na Índia eu já tinha pesquisado um curso de yoga que eu queria fazer na Índia. Então essa era a única coisa certa que tava já Mas programada. o que tinha na sua cabeça no Nepal? O que você ia fazer lá? Não sei. Não sei. Autodescobrimento, tá. Eu tinha ouvido, conversando com pessoas, alguém falando, tem esse trekking, esse hiking que você pode fazer, tem um monastério que você pode conhecer. Eu tinha que ouvido falar, mas eu não tinha tido tempo de sentar e pesquisar. Tá, você chegou lá e... Cheguei lá, eu lembro o primeiro dia no hotel, eu abro o meu laptop no quarto do hotel, eu levei o laptop ou o iPad, sei lá, nem sei. Aí eu pensei comigo, o que eu tô fazendo aqui? Com Pra computador. onde que eu vou agora? Eu não acredito que eu larguei meu emprego, eu larguei tudo e agora eu estou aqui nesse quarto desse hotel, Meu que não Deus era do 5 estrelas, céu. era um quartinho Sim. simples. E eu pensei comigo, o que eu vou fazer agora? Onde eu fui me Corajosa. enfiar? Arrumei sarna pra me coçar, como diz minha mãe. O que eu vou fazer agora? Aí sim. bateu, eu não vou falar que bateu um arrependimento, mas bateu meio que um friozinho na Não, uma barriga, que aí caiu uma insegurança. ficha, Sim, né? é diferente. E agora? O que eu vou fazer aqui? Né? O que eu tô fazendo aqui? Aí eu lembro que eu passei acho que os primeiros 2 ou 3 dias, aí eu tive o tempo, os primeiros 2 dias na internet lá, pesquisando, tá, o que eu vou fazer, pra onde eu vou? E aí eu comecei a planejar o meu roteiro no Nepal, que até lá, cheguei lá, eu só sabia que ia chegar em Katmandu, não sabia mais nada. Nossa, que corajosa. Meu Deus, tô Aí com eu- inveja dessa coragem. Queria só Aí- uns 5% só. Aí eu fui fazer um hiking no Annapurna, fui sozinha, olha só. Fui sozinha, 8 dias, não, uns 12 dias. Coitada fazendo- dessa mãe, gente. Tô com dó da mãe dela já. Fui fazer o hiking nas montanhas. Nunca tinha experienciado a altitude, né? Altitude de 5.000 metros. Não, e sozinha, sem nenhum amigo, sem Sozinha, nenhuma sem companhia. Guia, sem ninguém. Não, e aí eu pensei, né? Porque vem dos guias, pesquisando na internet, que era alta temporada. Uhum. E que a chance de encontrar os viajantes são altas. Mas quando eu fui, eu não encontrei ninguém. Então não era tão alta a temporada Então não assim. era. Na época que eu fui, acho que não era. Mas eu só... No final do hiking, Que mês que era mesmo? junho ou julho, E qual era a estação lá?
Era o verão, mas o que acontece lá? Tem a época que eles chamam das monções, que são as épocas da chuva. Então tava pra começar a época das chuvas, então parece que é uma época que começa a ficar mais Vazio, mais digamos vazio, assim, né? isso. Quem quer ficar com chuva num lugar? Mas enfim, aí eu fiz o hiking e aí depois eu tinha pesquisado. Aí quando eu fiz essa pesquisa lá, eu vi que tinha um monastério budista perto perto do vale de Katmandu que chamava Kopan. Monastério de Kopan. E aí eu entrei no site deles, eu vi que tinha um curso Introdução ao Budismo por 10 dias, eu acho, ou 7 dias. Aí eu pensei, acho que Por que eu vou lá, não? então por que Why não? not? Já tô aqui. Tô na chuva pra me molhar, por que não? Aí eu terminei o hiking, o trekking, e fui pra esse monastério, fui pro Kopan e fiz esse curso, eu não lembro se eram 10 ou 7 dias, que foi uma introdução ao budismo. Eu nunca tinha... Bom que você já foi aberta, né? Sempre foi assim, abertona Sim. pras coisas. Sim, curiosidade Gente. pelo conhecimento, né? E aí eu fiz o curso e foi uau! Foi assim, aí eu comecei... Lembra que eu falei que eu saí, né, do Brasil, saí da Austrália pra ir pro Nepal, porque eu tinha o meu próprio senso de insatisfação com a minha vida e também a sensação, né, que a psicologia não tinha me dado todas as respostas que eu procurava Sim. pra mim e Pra pros ajudar clientes, as outras pessoas. pra me ajudar e pra ajudar as pessoas. Então, quando eu cheguei e fiz esse curso de introdução ao budismo no Kopan, eu comecei a ter as primeiras respostas, assim, que eu falo, gente, assim, uau! Então, Uau. a sua busca já começou respostas. Aí já comecei a achar Olha algumas que tudo. respostas. Você deve ser guiada por algum guia muito foda pois é. espiritualmente, menina. Mas falam que na Índia, que assim, né, que quando o aluno está pronto, ele acha o professor, né? E foi exatamente isso que aconteceu comigo. Aí depois do Nepal, Caramba. eu fiquei, acho que 2 meses no Nepal, 60 dias no Nepal, e disso eu fui pra Índia, que eu tinha aquele curso de yoga. Aí já foi mais preparada, já com alguma coisa na cabeça, já. Que foi só esse curso de yoga, que também foi bom, mas depois disso também, a única coisa que eu sabia que eu queria ir pra esse lugar, passei por Rishikesh, que aliás não gostei, todo mundo vai, né? Não sei que é um nada, centro gente. de yoga e tal, mas enfim, passei uns dias lá. Muito turistada, muito... É bem Índia. É bem uau, né? Mas assim, foi uma experiência. E aí de lá eu fui pra Dharamsala, que é nos Himalaias. Cheguei em Dharamsala e eu não sabia nada de Dharamsala, eu só sabia que aquela minha amiga... E como é que você se comunicava? Tem gente que fala inglês lá? Sim, porque os indianos, por causa da Sim. colonização britânica, eles Eles estudam falam as duas inglês. línguas, sim. E outras, entre outras milhões de línguas lá. Porque entre eles têm milhões... E aí, Várias por isso mesmo, comunidades, porque eles têm tantas línguas dentro do país, até eles, para se comunicarem entre difícil. si, Tem eles que ser usam inglês. Sim. Ah, Então que bom. é bem interessante. Aí, a única coisa que eu sabia de Dharamsala era que aquela minha amiga polonesa, aqui da Austrália, tinha ido pra Dharamsala. E quando ela voltou pra cá, ela tava transformada. Então, eu pensei, depois do meu curso de yoga, eu vou... Gente, depois dessa até eu vou querer ir, sabia? Pra essa Dharamsala. Chego em Dharamsala, e aí eu me inscrevi pra fazer um segundo Vipassana, que tem no mundo inteiro, e fiz um Vipassana lá também, em Do Dharamsala. silêncio. Dos 10 dias. Gente do céu. Já ficou 2 meses no Nepal, ainda foi pra Índia ficar em silêncio. Fui ficar mais em silêncio. Aí, quando acabou esses 10 dias do Vipassana, em Dharamkot, né, que é ali uma vilazinha em cima de Dharamsala, aí conversando com as outras meninas, né, porque o Vipassana ele é homem e mulher separado, aí, enfim, aí conversando no último dia, quando você pode finalmente conversar com as pessoas, conversando com as meninas, elas falaram, o Dalai Lama vai dar um ensinamento daqui a 3 dias. Eu, quando fui pra lá, eu Você não tinha nem noção. eu nem sabia que o Dalai Lama morava lá. Eu nem sabia que ele tava vivo, gente. Nem sabia que ele tava vivo. O Dalai Lama, quem é Dalai Lama? Né? Não sabia. Filósofo, Né? Pra mim é um god, é um deus daí. Por aí, exatamente. Por aí. E olha que interessante. Só ouvi em livro, em sites. Ele existe, gente, ele existe. Ele existe, olha Caramba, só. que coisa, né? E famosos viajam pra seguir Exato. os ensinamentos dele. E eu nem E sabia. você lá de paraquedas, Eu de né? Você vê como que os guias te guiam, né? Exatamente. Vamos lá. Quando o aluno tá pronto, ele acha o professor. Meu Deus. Aí eu fui, e aí olha que interessante também, né? Lembra que eu falei que na Austrália, por 4 anos, eu trabalhei com os refugiados? Sim. E o que é interessante também, nesses 4 anos eu nunca tinha ouvido falar
da questão dos refugiados tibetanos. Lembra o filme 7 Anos no Tibete com Brad Pitt? Eu não sei Mais se ou eu vi, menos, mas né? sim, sim. Então, eu não sabia. Por que acontece? Questões políticas, né? Porque a China ocupou o que era o então Tibete em 1949 ou 59, agora eu não lembro. Acho que é 60 anos, então 59, enfim. Bom. E desde então, os tibetanos são refugiados. Até hoje, e eu trabalhando na agência de refugiados em Perth, Do norte da China. Nunca tinha ouvido falar, porque a China abafa. A gente não sabe nada, né? Ainda mais na Austrália, que a Austrália tem uma relação tão próxima com a não China, sabe, abafa. Enfim, aí eu chego em Dharamsala, eu nem sabia que o Dalai Lama morava lá e não sabia também que a comunidade de refugiados tibetanos tinha como a sua sede de governo no exílio em Dharamsala. Olha que coincidência. Então, Dharamsala é uma cidade, assim, lógico, tem os Saiu indianos... de uma experiência, caiu de paraquedas numa Não. outra, completamente pra completar uma coisa na outra. Exato. Gente, tá vendo como que viver, deixar a vida levar também é legal? Com certeza. Sem fazer plano? Olha só Sem fazer planos. Parece Sem que alguém fazer planos. escreveu a sua história. Parece não, né? Pois Vamos é. lá. Aí eu chego lá, aí, né, comunidade de refugiados tibetanos lá, e é engraçado, porque você anda em Dharamsala, tem os indianos e tem muitos tibetanos. E você era turistona, né? Você não foi pra trabalhar, então, Não, tipo... não. Como é que você falava com esse pessoal? Como é que você chegou neles? Inglês. Mas Pessoal assim, com de inglês. boa, eles estavam lá e você podia... Sim, Como amiga, amizade mesmo? sim. Tá. Aí eu fui pro ensinamento do Dalai Lama, que foram 3 ou 4 dias, e eu vi ele, né? Ele entra no templo, assim, você vê ele pertinho, né? E foi um super... E você sentiu a energia dele? Te deu um... É impressionante. É uma Caraca, coisa eu fico toda assim que arrepiada de imaginar. É uma coisa assim, uau, né? Transformadora Caraca. também. E aí nessa mesma época, né, que já era talvez o mês de setembro do ano de 2017, aí foi que eu acabei conhecendo o meu professor. Eu achei aquela minha amiga polonesa, ela tinha Você falado... achou? Tá. Ela tinha comentado, tem um professor muito bom em Dharamsala, se você for pra lá, vai nas aulas dele. Aí eu achei, demorei pra achar onde que era a sala de aula, achei. E comecei a ir nas aulas dele. E assim, meu professor é um monge tibetano, né? Pensa no Dalai Lama, ele é igualzinho, lógico. Usa aqueles robes, né? Aquela roupa da mesma cor. Dos mongezinhos. Isso. Que são tão bonitinhos. Aí eu entro nessa salinha de aula, que é uma salinha pequenininha. E assim, tem estrangeiros do mundo inteiro, né? Também eu gosto dessa diversidade, né? Pessoas do mundo inteiro. Aí tem o professor... Tem no seu site o nome dele, até escrevi aqui. Lobsang Chogyal. Sim, que você conta Rinpoche. um pouquinho dele. Sim. E aí ele sentado lá dando aula, é lógico que ele não fala inglês, apesar que hoje em dia ele já fala mais. E tem o Ben, que é o tradutor, que é o de Israel, ele é uma pessoa de Israel, e ele tem traduzido faz 10 anos. E deve ser maravilhoso, né? Tá nesse lugar com esses ensinamentos. Nossa. E aí eu comecei a ir nas aulas dele, e aí aquilo mudou a minha vida, né? Continuando o que eu tinha E o que estudado. eles ensinam, assim, tipo, o que é a primeira aula, mais ou menos? Pra gente ter uma noção. Então, as primeiras aulas... É de assim, cura interna? Algo, porque a gente pensa assim, né? Meditação. Como explicar? Bom, aí... Amor, como é que... Então, as aulas que eu comecei aí em 2017 eram... geralmente as aulas eram assim, né? Você vinha à tarde e ele começava as aulas perguntando se alguém tinha alguma pergunta. Então, qualquer pergunta que os estudantes faziam, ele respondia. Que tipo de pergunta era essa? Eu não sabia nem Todas falar. e tudo que você possa imaginar. Mas assim, coisas que começaram a ressoar comigo foi coisas assim... Fatos da vida, né? Por exemplo, todos nós, seres humanos, todos nós queremos, né, a felicidade e não queremos sofrer. Aí você né? pergunta, onde está a felicidade? Exato. E aí ele sempre falava, mas como o problema é que todos nós queremos ser felizes, queremos ter a felicidade, só que para ter a felicidade não é uma coisa que cai do céu, ou que cresce do chão, ou que a gente compra na loja. É uma coisa que precisa ser criada, a gente precisa ter as causas. Quais são as causas, né, da felicidade? Pensa na semente e no resultado, né? Na semente e na frutinha. Então, quais são essas sementes? E vocês perguntaram se a gente consegue ser feliz o tempo todo? Porque eu acho que felicidade são coisas de momentos, né? Então, exatamente. Aí, e que foi exatamente isso, que
E não tinha uma gente doida lá, tipo, meio depressiva, que chegava e falava assim, por que eu odeio todo mundo? Por que eu não sou feliz? Por que eu sou angustiado? Por que essas coisas, assim? Porque acho que vai muita gente que nem você, coração aberto, mas vai muita gente Não, mas eu acho que meio obscura. uma das grandes... não falar Porque eu acho assim, na minha realizações. cabeça, quem busca, tipo, esse tipo de caminho, que vai pra lá pra poder se não são só pessoas, assim, que nem você, coração aberto, que chegou de cara, mas as pessoas mais obscuras, né? Que, tipo, querendo sair um pouco daquela solidão sei lá, Tem de tudo, né? tem de tudo. Tem de tudo. Mas, assim, A maioria não é doidinha, não? Que eu já sou logo dessa, gente. Já penso, só tem gente esquisita aqui. Eu já ia olhar assim, ó. Tem muitas pessoas que têm... Eu até tenho uma amiga que tem o mesmo... Ou o pessoal bicho grilo, paz e amor. Não, ou pessoas também por exemplo, uma amiga minha que ela é argentina, ela também é psicóloga, ou uma outra amiga minha que é uma americana já de 60 anos, que ela já é aposentada, mas ela trabalhou na área de saúde. Pessoas que estão numa busca também, pessoas que também chegaram de que perceberam que na vida a gente não consegue ter essa satisfação plena o tempo todo. E o porquê? Mente e corpo juntos, mente sã, essa coisa do que a gente lê muito, mas a gente não sabe aplicar. Sim. E aí eu acho que uma das grandes ensinamentos é que como é que fala? O fato, né, da gente sentir essa insatisfação, na verdade, isso é parte da nossa existência. Então, assim, não é possível a gente ter essa satisfação. Sim. E isso foi o que o Tem várias teorias disso, né? Sobre isso, da gente. Saiu do útero, não sei o que, o trauma de sair do útero e você não sei o que lá. Então, mas isso foi um dos meus questionamentos quando eu trabalhava com os refugiados, que lógico, trabalhando com os refugiados era muito, assim, evidente o sofrimento, né? Mas... Quando é que volta pra ser feliz? Como que a gente esquece? Não, mas é que é aquela realização que a gente fica no estado de negação, achando que a gente tá aqui só pra se divertir. Tudo bem, na vida tem os momentos felizes, mas a vida também é difícil. A vida é uma série de problemas, né? E é daí que vem a experiência, a maturidade e as perguntas internas que a gente vai procurar, né? E isso foi, voltando, quais eram os ensinamentos que me atraiu tanto no professor e no budismo, que é o que o Buda, que é o Siddhartha. Quem é o Buda? O que é Buda? Buda era, né? Buda, na verdade, não é só uma pessoa. Buda é um estado de mente, né? Que é uma palavra em sânscrito, mas, enfim... O Siddhartha, que era o príncipe, que nasceu em Lumbini, na região que hoje em dia é o Nepal. Ele era um príncipe de 2.500, 2.600 anos atrás. E ele era um príncipe e vivendo no palácio e ele super protegido. A partir do dia que ele nasceu, o pai dele, como rei, mandou trazer como falar? Não era o padre, mas tipo o benzedeiro. O benzedeiro, que eu esqueci a palavra, mas não é benzedeiro, mas é o equivalente, o mago, enfim, não lembro o termo específico, pra dar ou astrólogo, também pode ser, pra dar uma direcionamento. Qual que será o caminho desse filho? Aí esse astrólogo... Que nem a Bela Adormecida e as Três Fadas. Sim. Falou pro pai, ele que tinha muita chance dele não seguir a vida de rei, de virar o próximo rei e viver uma vida espiritual. Então o pai, sendo o rei, quis evitar ao máximo que o filho abandonasse as suas funções da vida real. Mas, lógico que o Siddhartha crescendo, ele começou e todas as coisas foram escondidas dele. Então, ele não teve contato, foi super protegido dentro da bolha. Mas aí, com o passar do tempo, ele foi percebendo, se questionando, né? E aí, um dia, ele saiu do palácio e aí ele largou tudo, uma história bem resumida, e começou a procura espiritual dele. Porque qual foi o reconhecimento que ele teve? Qual é a fundação do ensinamento, né? Que é simplesmente isso, que a vida... Saiu da caixinha. Mas que a nossa vida, a nossa condição humana se eu usar a palavra sofrimento, é uma palavra muito pesada, mas é que o sânscrito chama dukkha. Mas esse dukkha pode ser também traduzido como insatisfação, né? Porque tem o sofrimento mais pesado, mas tem... Todo mundo tem isso. Mas essa insatisfação que é o dukkha
é a parte da nossa existência humana. E a gente sempre vai ter, né? Nunca vai estar 100% nunca. sem isso. E o problema é que a gente acha, foi o que eu achei comigo, como é que eu não estava satisfeita? Eu achava que tinha alguma coisa Sim, errado porque comigo. você tinha tudo. Uma mal agradecida. Mas não tinha nada de errado comigo. mal agradecida. Exatamente, mas é porque essa é a condição da nossa vida. E a questão da insatisfação, da onde a gente se perde, é que aí a gente precisa, igual que você falou, mas aí você tinha isso, você não vai querer ter um marido e um filho, porque é exatamente isso, que a nossa insatisfação gera muitos desejos. Então então agora eu tenho esse carro, mas então, aí eu quero carro novo, eu tenho esse celular, eu quero celular. Né? Sempre E o tal da grama do vizinho também, que a gente acha que é perfeito, e a gente fica buscando comparações, que isso é péssimo. Exato, mas é sempre, a gente tá sempre, é o que meu professor sempre falava, a gente tá sempre procurando fora o próximo objeto, a próxima coisa, ou pessoa, objeto, que vai ser a fonte da nossa felicidade. Então é uma busca incessante e que cansa. Deprime, dá ansiedade. Exato. E todo esse recorrer das suas aulas com esse professor aí, até o final, vocês tiveram aula prática? Quanto tempo foi? Como que foi o final? O que você sentiu? Eu tô curiosérrima. Então. Eu vi um pouco no site, mas você falando é muito melhor. Sim, então, mas foi falando, a fundação que me atraiu foi esse negócio da questão da insatisfação, que é parte da vida. Então, como que a gente pode, então, minimizar essa insatisfação? O que a gente faz com isso? Enfim, aí, o primeiro ano na Índia, em 2017... Aí eu fiquei, acho que 3 ou 4 meses, agora eu não lembro direito. E aí, no final, antes de eu ter que ir embora, eu fiquei sabendo que o plano dele era oferecer um curso, um programa de 2 anos, que ele ia ensinar a essência do que é ensinado nos monastérios. Os monastérios, principalmente na tradição tibetana, são nada mais do que faculdades. Sim, o povo vai lá se internar para estudar. Então, existe o que o meu professor eles chamam de Geshe. Geshe é um monge que estudou por 17... Não precisa ser não precisa ser monge. Não precisa raspar a cabeça e botar o vestidinho. Pode ser... A gente fala em inglês layperson. Pode ser pessoas laicas, né? Que não precisam ser monásticos. Mas são pessoas que... principalmente são os monastérios, são faculdades. E para ser um geshe, eles estudam 17, 20 anos. My God. Mas se for pensar quantos anos a gente não estuda também, desde o primário mas eles até ficam a faculdade. lá, né, dentro daquele universo Ficam de estudando, isso. Estudo, sabedoria e aquela coisa, Exato. aquela calmaria. E colocando tudo em prática. Sim. E aí, como ele sabe que para nós... E espalhando, né? Sim. E para nós, né, estrangeiros, como nós temos os nossos compromissos e vida e tal... É difícil a gente largar tudo e passar 17 anos na Índia, então ele resolveu, num período de 2 anos, oferecer esse programa para ensinar... Não vai me dizer que você fez. Lógico, fiquei até mais. De ensinar a essência do conteúdo que é ensinado nos monastérios no período de 2 anos. Gente. Quando eu ouvi falar que ele ia fazer... Aí, 2 anos, eu falei, gente, não, eu quero. Aí, antes de eu ir embora da Índia, em 2017, eu tive Já pensou, estou voltando daqui a pouco. Estou voltando daqui a pouco. Nem pestanejei. Aí, antes de ir embora, em 2017, eu tive uma audiência privada com ele. Ele me deu eles me deu conselho, não sei o quê. Aí, eu falei pra ele assim, eu quero aprender, eu gostaria de aprender muito sobre a mente. Aí, ele virou pra mim e falou, se você voltar e estudar comigo... Você vai aprender muito sobre a mente. Meu Deus do céu. Aí ele falou, você vai voltar e estudar comigo por 3 anos. Ele não falou 2, ele falou 3. Aí fica com a pulga atrás da orelha, né? Peraí, por que que... Aí eu saí da audiência, fui encontrar os amigos lá. Aí eu falei, gente... Mas ele falou 3 porque era o seu tempo que ele já sabia. Enfim. Vai ver que cada um tem um individual aí. Então. Aí isso foi no final de 2017. Aí eu tive que ir pro Brasil... Aí eu voltei pra Austrália. Juntou mais um dinheiro ali, porque lá você não trabalhava, né? Não trabalhei. Era só estudando mesmo. Mas lembra mesmo. que eu trabalhei na Rio Tinto? Sim, juntou o dinheiro pra poder gastar na Índia. A Rio Tinto me deu dinheiro da Índia. Que bom, né, gente? Que bom, né? Ela ficou lá, né, pra estudar. Aí eu voltei, aí foi... Não foi fazer turismo e comprar as mantas bonitas, não. Mas eu comprei também, né? Libriana é igual de coisa bonita. Comprei os brincão. Shows, né? Não, mas comprei os chales. Biju. Os chales são lindos. Os chales são lindos mesmo. Enfim, aí em 2018... 2018... Voltei. Aí foi pro Brasil, visitou família. Aí eu vim pra cá. Aí quando eu cheguei aqui em janeiro... Voltou pras Minas pra ganhar mais dinheiro. Nem deu tempo. Cheguei aqui em janeiro e tinha que estar na Índia em fevereiro pra começar o curso de 2 anos. Então eu cheguei aqui em janeiro... E me desfiz de tudo. Aí que eu falei, lembra que eu tinha... Sim, do apartamento e tal. Aí que eu vendi
tudo. Gente, Aí essa mulher. Aí vendi tudo. E você tinha na sua mente assim, eu vou estudar porque eu já sei o que eu quero, eu vou lá, eu vou Sim. e vou voltar e vou trabalhar com isso? Não. Não? Não. Você só queria primeiro continuar aquele Eu só estudo sabia do que eu seu tinha que mestre tá lá. e do poder da Sim. mente. É o poder da mente? Eu só sabia tenho que uma frase aqui. Eu só sabia que eu tinha que estar lá. Ciência da mente. Ciência da mente. Sim. Eu só sabia que eu tinha que estar lá. Aí eu vendi tudo mesmo, de verdade. Tudo que sobrou meu coube em 5 caixas que eu deixei na garagem da minha amiga junto com a minha bicicleta. O carro eu já tinha vendido, né? A bicicleta eu não vendi até hoje. E você foi pra ficar 3 anos. Falou, agora eu vou pra ficar 3 anos, eu Não, vou a intenção submersa. era ficar 2, né? Aí eu voltei em fevereiro de 2018, voltei pra Índia. Aí eu fiquei em 2018 o ano inteiro. Com esse professor. Com esse professor, o nosso grupo, estudando. E lá nesse grupo de estudos, vocês dormiam, comiam, tudo lá. Era uma coisa interna, tipo uma escola interna? Não, porque ou era separado? Em Dharamsala, especialmente em McLeod-Ganj, que é essa região, é uma vilazinha, assim, que tem O que você comia? É uma rua que sobe. Pode comer uma rua porcaria só ou quem tá interno disso tem que comer? Mas não é interno. É uma vilazinha. Tá. Tem uma rua só que sobe e desce. E as lojinhas. E é 3 isso. anos nesse lugar. E é isso o lugar. Eu tenho fotos, né? Mas enfim, eu posso depois mostrar fotos. Que nem no filme que eu vi. Você tinha que comer, que nem ela tinha as comidas lá deles, claro. Não, porque não era um lugar fechado. Não pode comer carne, esse tipo não, de mas coisa. eu sou vegetariana. Eu já desconfiava, por isso até que eu dei umas frutas pra ela aqui, se ela quiser comer alguma coisa. Isso eu sou, mas mas isso... Não teve problema de comida, nada que te deixou meio assim... Não, mas a comida da Você tava com tanta sede de conhecimento que você... Mas aí eu aluguei um quartinho, né? Que lá, então, não é que a gente tá, tipo, dentro de um monastério. Você não pensou nessas coisas pequenas? Eu não como pimenta. Nem pensei nessas coisas. Tá. Eu peguei e fui. Não tem remédio, que eu pensaria assim, gente, não tem remédio, Nem sou pensei, alérgica. não. Se um pernilongo me picar, eu posso ir pro hospital. Nada dessas coisas. Gente, é uma pessoa vivida do mundo. Gente, queria ser assim. Disso. Meu Deus do céu. Aí eu cheguei lá, cada um de nós, não é que a gente mora junto num lugar fechado, não. Aí a gente acha uma pousada, um quartinho, no começo eu Quantas horas de aula por dia? Então, aí eu aluguei um quartinho. Sim. Né, um quartinho bem simplesinho, um kitnetzinho. E aí, aos poucos, eu fui montando a cozinha. Comprando uma geladeira. Essencial, né? Pra ter alguma coisinha, né? Sim. Mas, assim, vivendo em condições super simples. Exatamente. Super, assim... Dormia numa caminha confortável? Era... um colchão bem fininho de papel, lavando roupa na mão. Não tinha máquina de lavar roupa. Acordava muito cedo? Não, eu acordava normal, 6 horas. Porque eu gosto de acordar, fazer uma yoga, ir pra aula. Aí a rotina, né, que você perguntou. Sim. Questão de aulas. Porque uma pessoa normal, porque você não é normal, né? Então uma pessoa normal como eu, não ia conseguir essa rotina, né? Consegue, eu acho que, enfim, Né? Pra mim, a sede do conhecimento é uma coisa que é tão, não sei, faz parte de mim, acho que é o meu Marte em Sagitário, né, que eu vou atrás. Então, a questão da rotina, a rotina era... Pra nós, o grupo, estarmos lá na Índia por um período longo de tempo, a gente tinha que pegar, igual falando de vistos, né? Um visto de estudante, né? Que era tem essa parte burocrática. Que era através de uma instituição que chamava a Tibetan Library, a Biblioteca Tibetana, enfim. Aí pra ficar os 2 anos que você imaginou. Isso, sim. Pra pegar o visto. Mas, então a gente tinha que ir pra essa instituição todo dia, mas era só 1 hora de aula, né? Das 8 às 9, a gente tinha que ir nessa aula só pro visto, né? Mas o curso mesmo que a gente estava fazendo com o professor, e eu acho que tinha umas 20 pessoas que ficaram praticamente os 2 anos, né? A gente tinha a primeira aula entre as 10h30 da manhã até meio-dia, então 1h30. Aí depois a gente ficava, aí o professor saía, aí a gente ficava fazendo o nosso debate, os nossos self-study, estudando entre nós, discutindo, né, o assunto, entre meio-dia e 1h da tarde, mais ou menos. Aí tinha o horário do almoço, e aí acho que às 3h da tarde a gente tinha um almoço, mas como eu comecei a montar a cozinha no quartinho que eu fiquei, eu começava a cozinhar mais também. Porque era pequenininha, então dava pra voltar e voltar, tá. Né? Ou comia fora, ou cozinhava. E aí, das 3h às 5h tinha uma outra aula. E aí, a gente ficava mais um pouquinho pro self-study, ou às vezes não. E isso de segunda a sexta.
E aí depois a gente começou a ter aula de sábado. E não te deu, tipo, um saco cheio? Não. E aí... Não quis desistir? E olha só, né? Aí eu chego lá... Tipo assim, ai, que saco, eu vou embora, o que eu tô fazendo aqui? Não teve isso? Não teve. Gente do céu. E aí, eu, ingenuamente, né? Não ingenuamente, mas enfim, lembra que eu falei que a gente precisava ir nessa instituição para pegar o visto? Sim. Aí tinha a opção de ir para uma aula de novo de filosofia budista ou aula de língua tibetana. Aham. Que Língua deve ser difícil para um tibetana. caramba, né? Eu não consigo nem imaginar o alfabeto deles. O alfabeto é totalmente diferente. Figurinha. É figurinha, desenho. Exatamente. Aí eu, ingenuamente, comecei a fazer essas aulas de tibetano. Ai. Não só de manhã nessa instituição, pelo visto. Sempre arrumando sarna pra se Mas coçar na aí- base dos estudos. Mas aí eu comecei também a fazer aula particular de tibetano com uma professora tibetana. Então a minha rotina era das 8 às 9, ia pra essa instituição fazer essa uma hora de aula de tibetano. Aí ia com o meu professor das 10h30 à 1, depois das 3 às 5 e saía pra ir na aula de tibetano. Eu chegava no meu E da aula quartinho. sábado. É aula sábado. Era um trabalho full time, né? Era um Meu trabalho Deus. integral. Domingo você fazia o quê? Ainda estudava porque discutia com os amigos da aula. Não, domingo era... Então, aí a vida social lá, o que era? Lógico, não tem balada, bar, né? Nada disso. A nossa vida social era sair pra caminhar nas montanhas, fazer um piquenique, E eu esse sair pessoal pra no almoçar. curso se tornou sua família, né? Exatamente. Porque a gente se via todos se os as aulas dias. eram essa coisa de amor, né? De E de amor interno, de autoconhecimento. autoconhecimento. Vocês não brigavam, não rolava uma discussão, uma fofoca, alguém falar mal do outro, tipo um Big Brother. Não. Eu sempre vou com a capetagem, Não. gente. Isso que é bom de ser amigo de budista, não rola Ninguém muita fala mal de fofoca. ninguém. Não fala com essa intenção. Alguém de que não tomou um fofoca. banho e fala assim, Não. nossa, aquele cara tá com CC. Porque eu pego raiva das pessoas. Você Não. sabia? Que fede às vezes ou que faz barulho comendo. Não. Nada, não pegou ranço de ninguém. Mentira, gente, eu preciso evoluir muito na vida. Você acredita que uma menina soltou um pum do meu lado esses dias, que pra cultura dela era normal, e eu fiquei com raiva da menina? Falei, gente, tudo bem, mas fedeu aqui, eu tava comendo. Baixa a frustração, mas aí passa, né? Preciso me desenvolver internamente. Mas aí, muitas vezes, porque assim, era um ambiente, a sala de aula era um ambiente pequeno, né? das Assim, pessoas. físico, pequeno, eram as mesmas pessoas todos os Não dias. tinha alguém que fazia sempre uma pergunta idiota que você falava assim, ai, o que esse daí tá fazendo aqui? Uma pessoa boboca, tipo, que nem os brasileiros falam mal dos bolsominions, tipo aquela pessoa preconceituosa que tava ali porque não tinha o que fazer e pegou e investiu um dinheiro ali que... Não, mas mesmo assim, quando tinha alguém que vinha e fazia uma pergunta... Sem julgamentos. Uma pergunta que era uma pergunta mais, vamos dizer, mais... Você não sentiu que ninguém ali era preconceituoso ou tava ali Não. que não tinha um objetivo mais... Porque mesmo se a pergunta era talvez mais simples ou mais fácil, mais, né, não vou falar Tosca, que existe né, pergunta gente? Eu falo ou tosca uma porque ela é pergunta educada. mais, a resposta do professor sempre era uma resposta tão bonita que qualquer pergunta tava boa, sabe? Nesse sentido. Porque sempre vinha uma resposta que era uau, né? Então, assim, Então você não teve aquela coisa de não querer ir embora, desistir dali. Não, de desistir não, mas lógico que teve momentos difíceis, principalmente... Você nunca ficou doente lá, uma já. gripinha? Não gripinha, mas na Índia, lógico, fica com... Pernilongo te picou, algum bicho isso esquisito, não, nada? Mas lógico, né? Por causa Calor. o estômago, né? De vez em quando bate problemas, né? Porque Ainda mais lá, você vegetariana, né? Que não... Porque lá a água, né, tem que ser filtrada, tem que tomar muito cuidado. Então, às vezes... mas assim, eu fiquei doente pouquíssimas vezes, né? porque verdura fresca, tem as coisinhas fresquinhas lá pra você, as frutas são boas. Sim. Então sim. se virou. E também porque lá também é isso, mesmo ficando doente, você pode ou ver o médico tibetano, que você paga, tipo, $2 pra ver o médico Mas tibetano. tem remédio ou é só Tem. chazinho? Não, eles dão as ervas, tem remédio. Você pode ver um médico tradicional, você pode ver um médico Ayurveda, E né? tem um povo lá, tipo assim, né? Vamos falar, fuma uma maconha ou um chazinho mais tipo um daime nosso. Então, parece Tem que esses tem. rituais assim? Então, parece que... Assim, eu não sei... Não entre os estudos lá que você fez. Mas parece que tem chama Dharamkort, um outro lugar ali perto, que fica numa outra vibe, né? Mas é um tá. lugar também que eu Mas nunca o seu era mais de frequentei. teoria Era mais dos cali estudos. dos Tá. estudos, né? Era uma outra vibe. E aí, o que eu ia falar? Esqueci. Do curso em si, Do curso vamos em voltar si. pro curso. Pro curso. Aí, a rotina era essa. E aí, o que a gente aprendeu no curso? Eu queria falar, o ambiente como um ambiente pequeno, né?
todas essas pessoas juntas o tempo todo, muitas vezes eu sentia que aquilo era como se fosse uma panela de pressão, né? Que tinha... Porque, assim, o conteúdo dos estudos, né? A gente aprendeu muito sobre a ciência da mente, né? O que é a mente, os diferentes estados mentais, né? A gente pode falar de emoções, de diferentes estados mentais. Da raiva, da raiva, da angústia, do apego, do amor, da inveja. ciúme, tá. Estados mentais, tanto positivos como negativos, né? O que é a mente, as diferentes funções da mente, como a mente Vocês aprenderam funciona. como controlar? Exatamente. Então, assim, então, essa classe, lógico, tinha os desafios, mas esses desafios era a própria oportunidade da gente colocar em prática o que a gente estava estudando, que o estudo não era um estudo teórico, era um estudo de transformação interna. Então, assim, que é maravilhoso. Teve os seus desafios, lógico, teve a pessoa que vem a raiva, sim, mas aí era a oportunidade da gente aplicar, colocar em prática aquilo que a gente tava aprendendo, né? Que é e é um desapego entre vocês, né? Vocês que foram lá ali, que você desapegou da sua vida, da sua cultura, de tudo, pra se autotransformar. Isso é muito rico. Pra entender como a mente funciona, porque né? Muita Quais gente, são os ninguém diferentes... desistiu na classe? Não teve um que surtou e foi embora? Não que surtou, mas teve pessoas que aconteceram alguns obstáculos, algumas pessoas que Coisas... foram, ou pessoas que chegaram depois, né? Então, assim, teve mudança, assim. Mas vamos dizer que o grupo mesmo, vamos dizer que 20 completou pessoas... os 2 anos do curso. Muitas pessoas completaram os 2 anos, algumas tiveram que ir embora, muitas começaram depois. E a gente fez, né, 2018, e aí em dezembro eu vinha pra Austrália, né, passar o verão, passar férias, né, dezembro, janeiro, aí fevereiro em 2019 eu fui de novo, então 2018 e 2019 eu fiquei praticamente os 2 anos lá. E aí quando chegou no final dos 2 anos, fim do curso, não, vamos continuar. O que você arrumou dessa vez? Lá ainda? Não, então aí a gente resolveu continuar. Então aí em 2020, né, as pessoas que estavam com o plano de voltaram. Só que aí aí que tá uma das minhas fraquezas. Como eu não sou muito de acompanhar notícia ou televisão, eu não estava muito antenada do Covid. Exatamente. A pessoa lá meditando, eu se autodescobrindo. Eu saio da Austrália pra ir pra Índia, acho que foi dia 28. Ficou presa, mesmo se você quisesse voltar. Fiquei. Saí daqui dia 28, dia 26 de fevereiro. Um pouquinho antes de ser anunciado pandemia, né? E lá foi bem forte, né? Chego na Índia, deu uma semana de Índia, lockdown. Teve toque de recolher, né? Curfew. A gente só podia sair do quartinho entre 8 e 11 da manhã. Gente, aí porque lá pegou lá, né? Muita gente, assim como o Brasil, mas lá foi muita gente, triste, né? Tem pobreza, países mais populosos, infraestrutura, né? Aí eu fiquei, cheguei no final de fevereiro. Mas esse lugarzinho que você tava era meio isoladinho, né? Era. Então, assim, mas se Vocês estavam meio que protegidos nesse grupo. Se eu acompanhasse as notícias, eu teria esperado que algumas pessoas do meu curso esperaram poder voltar. E não foram. E eu fiquei presa lá. Mas tava presa com o professor? Pelo menos mas a gente não podia ter aula. A gente não podia ter aula. E o que você ficou fazendo nesse lockdown? Exatamente. Então, eu fiquei, vamos dizer, março, abril, maio... Nada pra distrair, nem um namoradinho, nada? 3 meses no quartinho, que não é assim... Tinha Netflix, pelo menos? Não é uma casa, assim, que tem conforto, o kitnetzinho, né? Tem internet, TV a cabo. A internet, mas é Índia, né? Às vezes a internet pega, às vezes não pega, às vezes tem água, às vezes acaba a luz, aquela coisa do Brasil nos anos 80, lembra? Vinha por aí. Gente... E a gente só podia sair entre 8 e 11 da manhã e tinha que ficar no quartinho. Você ficava fazendo o quê? Então, aí de manhã... Meditando. Entre as 8 e as 11, eu usava... E a gente só podia sair pra fazer compras de comida. Então eu saía, não podia sair pra fazer exercício, mas eu saía com a minha mochilinha, fingindo que eu ia comprar comida e ia dar uma caminhadinha nas montanhas. Não enlouquecia. Mas aí foi nessa época que começou a minha ideia de escrever o livro. Muita gente teve muita boa ideia na pandemia. E foi aí que eu comecei. E aí foi ótimo, que Você escreveu um livro. Eu ainda estou no processo, não acabou. Mas foi aí que começou a ideia. E você dá aula hoje, né? Não vamos pular, gente. Não vamos pular. Fecha essa daí. Aí eu comecei a escrever COVID... o livro, né? Eu comecei a escrever o livro, aí depois de algumas semanas a gente começou a ter aula online também com o professor. E aí em junho eu consegui um voo de evacuação, foi super difícil de voltar pra Austrália. Fiquei 2 semanas no hotel, em quarentena. Em Sydney, aí eu venho pra Perth, fiquei mais 2 semanas. Mas aí já tinha acabado lá, você veio pra ficar.
Porque aí não tinha mais o que fazer. Não tinha mais o que fazer lá, mas a gente continuou até as aulas online. Mas você concluiu o curso que você queria naqueles 2... A gente não concluiu, a gente continuou a ter aula online. Online aqui na Austrália, tá. Aí eu vim, fiquei 2 semanas em quarentena em Sydney, no hotel, tudo pago. Achei o luxo. Eu achei que a gente tinha que pagar. Depois 2 semanas de quarentena em casa aqui, ou seja, fiquei 1 mês sem poder sair. Que também foi um luxo, né? De onde você veio. Luxo. Tava ótimo, né? Ótimo. Por tudo que você viveu, tá? E aí a cabeça cheia de ideia, bombando. Cheia de ideia. Aí foi o blessing, né? A bênção do Covid pra mim, que aí eu cheguei em 2020. E aí eu comecei a trabalhar de novo na área de psicologia. Comecei a ver cliente. Que foi o que mais bombou, né? Porque depois do Covid todo mundo surtou. E foi aí que eu comecei a colocar em prática, de uma forma secular, os aprendizados da ciência da mente. Isso foi em 2020. Aí em 2020, fiquei aqui trabalhando, a gente continuou com as aulas online, né? Todo 2020. 2021 também, trabalhando aqui com os clientes e continuando as aulas online, 2021. Aí ano passado, né, 2022, quando acabou as restrições, eu fui pra Índia de novo ano passado, em maio, fiquei 6 meses. Gente, mas você volta pra lá... Eu vou e volto. Mas sempre voltando pra lá pros cursos, pra encontrar esse professor específico. Isso, esse professor... Ele tem vários módulos de várias coisas que te interessam muito, assim, pro seu trabalho, né? Então, por isso que o estudo nunca vai chegar Nunca ao acaba. fim. 17 anos pra quem, né? É um ensinamento de vida. E aí, sempre que você puder, você vai voltar pra voltar com minada de coisas. Passei 2 meses agora de novo. Então, ano passado eu fiquei 6 meses. Mas aí agora o que tá sendo difícil pra mim é largar o trabalho, né? Você voltou pra Austrália, você tá trabalhando, você tá clinicando e você ainda dá aula de meditação numa empresa que eu vi no site. Já vou falar isso. Aí ano passado eu fiquei, né, fora 6 meses, o que é bom, mas ao mesmo tempo eu tô querendo mais agora focar. Você voltou pra no Fremantle? Trabalho, sim. Mora lá, tá. Sim. Aí esse ano eu fiquei só 2 meses lá na Índia, eu fui agora em maio, junho, fiquei 2 meses e acabei de voltar faz 3 semanas. E quando você chega lá do nada, já tem um curso, não tem que preparação, você pode chegar a qualquer momento no curso, porque... E continua pela internet também, eu estando aqui eu consigo acompanhar pela internet. Então, e você assim, dá aula também? Você dá esses módulos aqui? Porque eu vi, gente, eu tô doida pra ela falar, porque já tô querendo até me inscrever. Aí eu tô clinicando, né? Mas eu trabalho pra uma clínica que não é minha, né? E você pode dar a sua... Porque agora que eu soube de tudo, sua psicologia não é aquela psicologia tradicional, né? Sim, mas eu posso. Você tem... Sim, mas eu posso. No lugar que eu trabalho, eu posso. Você pode Somos independentes, né? Trabalhamos como... E como que é a sua abordagem, assim? A minha abordagem... Porque a minha abordagem... Gente, eu preciso saber, né? Porque freudiana que não é mais. Não, freudiana eu não sou mais. É mais uma psicanálise... Não, porque mas o psicanálise vem mais Não, mas o que... de outras abordagens, né, que o povo fala. Eu acho que a minha abordagem, se for simplificar, tem é baseada em 2 coisas. Primeiro que é reduzir o efeito das nossas emoções negativas e desenvolver as nossas emoções positivas. Que tem no seu site que eu li, que achei lindo. É isso. Bem resumidamente, que isso é o... Eu vi lá no seu site que você faz a junção, né, do coração e da razão. Isso, a sabedoria. Porque a gente separa, né? Fala assim, mas aí eu não vou pensar com o coração, vou agir com a razão, aí a gente só faz cagada. E aí depois que a gente fala, mas por que eu não agi dessa outra forma? Então. Dá pra misturar, gente? Porque eu não sei, eu acho que não dou conta. Então, aí são paradigmas... Que a gente só se ferra. Depende, depende de quais... Porque assim, aí que tá emoção, né? Porque emoção, esse termo, não tem uma tradução para emoção em sânscrito ou em tibetano. Essa diferença, essa dicotomia entre coração e emoção... A gente faz escolhas, Isso foi uma coisa que começou, agora eu não lembro, não sei se foi com os gregos, com os europeus ali, né? Com alguns filósofos. Essa dicotomia entre razão e emoção. Sim. E que, na verdade, olha que interessante, na tradição de sânscrito ou tibetano das línguas, não existe uma palavra que você consegue traduzir emotion, que é em inglês, emoção em tibetano não existe, porque para eles, quando eles falam de ciência da mente, estados mentais, eles não fazem essa diferença entre um pensamento e uma emoção. E isso é muito interessante, porque a própria neurociência moderna fala a mesma coisa, que no nosso cérebro não existe a separação.
E quando as pessoas falam que, tipo assim, entre casar e seguir uma carreira, eu escolhi o coração, casei e larguei minha profissão. Ou eu não casei com aquela pessoa porque eu tinha que seguir minha carreira, eu sou cantora, famosa, tinha que... Ele não faz essa comparação? Mas aí eu acho que é meio que uma expressão, né? Seguir o coração, né? É o que eu entendo, assim, de decisões, de separação. Né? Vou largar minha carreira, que nem muitas amigas minhas da minha idade, agora que eu tô com 40, fala, o que eu vou fazer? Eu não tenho filho, né? E eu vou fazer o quê? Eu vou largar tudo que eu construí na minha carreira até hoje pra ter um filho, porque mãe, bem ou mal, a gente tem que um período ali de ficar com a criança, depende de mim. Ou vou largar meu emprego, eu acabei de, né? Ou o que eu vou... Então tem essa coisa da separação emoção, razão, coração, que eu entendo por ser leiga, né? Agora eu não sei como é que você aplica isso. Mas eu acho que esse seu exemplo é um... É muito raso. É um outro exemplo, né? Ah, tá. Não é um exemplo que você aplica do que você aprendeu, tá? Não. Porque isso acho que eu faria um outro paralelo pelo que você tá falando, mas eu entendo o que você tá falando, mas enfim. Mas essa coisa da razão e emoção... que é explicada, porque assim, se a gente pensar, vou dar um exemplo, a raiva, a gente falaria que a raiva é uma emoção, sim, né? Mas o que a psicologia budista, a ciência da mente budista explica e vai falar quando explica o que é a raiva, é que tem uma linguagem da raiva, tem uma história que a raiva nos conta, tem uma storyline, tem uns pensamentos que acompanham a raiva. Ou seja, então a raiva é uma emoção, mas ela é acompanhada de certos pensamentos. É isso que eu tô falando aqui. Aí o pensamento e a emoção não é separar. Cognição e afeto, na verdade, é linkado. É tudo linkado. É tudo linkado. Isso no cérebro também, que é o que a neurociência moderna fala. Então, assim, não existe essa dicotomia entre emoção e pensamento. Tá tudo interligado, é uma coisa só. Porque a raiva, a função da raiva, tem certos pensamentos negativos que são gerados pela raiva. Principalmente no trânsito, né, gente? Eu brigo no trânsito todo dia indo trabalhar. Então, e isso acho e aí quando a gente pensa nessa ciência da mente budista, é muito mais profunda e antiga também que a nossa própria psicologia, porque... A psicologia moderna começou, assim como eu tinha falado, com Freud, né, no começo de 1900, mas essa ciência da mente, na Índia, nas culturas asiáticas, o Shakyamuni Buda, que é o Siddhartha, ele foi mais de 2.600 anos atrás, mas mesmo antes dele já existiam muitas práticas contemplativas na Ásia. Tudo isso que você aprendeu na Índia, todo esse ensinamento desses anos que você passou, você aplica na sua profissão aqui, clinicando? Sim. Você também dá aula, mas assim, quando um paciente te procura, uma pessoa com depressão, que não sabe, principalmente eu vejo um pouco de diferença, começando a trabalhar com os australianos, o brasileiro, a gente é mais explosivo, né? A gente consegue ter uma conversa ali e depois parece que fica tudo bem. Aqui eles são muito educados, mas quando explode para um pouco mais de violência, eu acho, assim. Não tem muito um controle emocional ali Eu não sei se você tá entendendo a minha comparação, mas quando as pessoas vão te procurar, assim, geralmente são os australianos, pessoas daqui. A maioria dos meus clientes, eu tenho... Quais são as maioria? Depressão, ansiedade É depressão, mas assim, também depressão e ansiedade são termos tão genéricos hoje em dia, todo mundo tem, né? A vida corrida, a gente não se sente feliz, não consegue parar, não vê sentido na vida, né? Porque a tristeza também é uma emoção que faz parte da vida. E aí a sua abordagem é gerenciar as emoções. Porque assim, né, não é... Porque assim, a gente pode pensar... quando a gente tá com algum problema na vida, primeiro a gente tenta resolver os problemas externos. Por exemplo, se eu tô com um problema no trabalho, ou com o namorado, ou com a mãe... Bom, a mãe a gente não pode trocar, né? A mãe é a mesma pra vida toda. A gente culpa a mãe. A gente culpa a mãe. Mas aí o namorado, a gente troca de namorado. Sim. O trabalho, a gente troca de namorado. A casa, a gente troca de casa. E eu li uma coisa no seu site muito legal, que você fala de higiene emocional. Higiene emocional, exatamente isso. Então, o nosso primeiro método quando a gente encontra um desafio na vida é mudar as condições externas, né? Muda de parceiro, muda de trabalho. Corta o cabelo, acha que tá tudo bem. Compra uma coisa nova, né? Mas mãe não troca, Pinta o cabelo, né? Pinta o cabelo. Mas a questão da higiene emocional é de novo, que a felicidade ou o sofrimento, a insatisfação, a causa principal...
são os nossos próprios estados mentais, as nossas próprias emoções. Então, o que é higiene mental? Vem daquilo que eu falei, o meu método que vem da abordagem da ciência da mente budista, que é reduzir, né, o impacto das nossas emoções destrutivas ou emoções negativas e aumentar, potencializar as nossas emoções positivas. Que, né, não só aplicando, né? Aplicando, mas quando eu falo emoções positivas, por exemplo, em budismo se fala muito da sabedoria. Mas sabedoria, por exemplo, a gente não falaria que é uma emoção. Mas sabedoria também é uma qualidade que é causa de felicidade, porque se a gente que o meu professor fala, né, se a gente sabe como pensar, né, se a gente pensa de uma forma correta, a gente não sofre. O problema que a gente sofre é que a gente não sabe como pensar. É isso que eu ia falar, a gente não sabe como pensar de uma forma correta. Ele fala, e tá no site, ele fala que tá no que eu coloquei em inglês, né, all mental problems comes from eu fiz eu traduzi, eu acho assim, ó, não sei se é uma frase aqui que eu traduzi, que vocês falam, se nossa mente está fora de controle, estressada, como podemos ficar tranquilos? Sim. Aí vocês falam, uma mente feliz é uma mente espaçosa que está contente e em paz. Sim, porque que é a felicidade? Que é a tal da higiene emocional que você fala antes. Porque a felicidade não é simplesmente o desejo de querer ter vários objetos e várias coisas, mas é a própria paz, né? Paz ou contentamento, né? Que não é essa euforia de querer coisas, de trocar disso e aquilo. Na verdade, isso leva ao estresse. Sim, aí você vem e educa a gente a organizar essa mente pro lado positivo. Sim, e primeiro identificar, né, quais são as emoções que estão trazendo sofrimento para a pessoa, quais são as formas de pensamento negativos que estão sendo... E como é que a gente potencializa esse amor que a gente... eu vi uma coisa muito linda no seu site também, que você fala que a gente tem essa coisa do autocuidado com o outro, né? Sim, que a gente já vem com isso, cuidar de um bebê, dar amor uma mãe dar amor para um, né? A gente já tem isso. Mas isso é uma coisa que, bom, eu coloquei no site, mas é que é exatamente isso que é interessante, que eu gosto muito, é como é que fala? O que a ciência budista fala e o que a neurociência comprova. Então, por exemplo, que a gente já tem essa coisa no nosso cérebro da gente ter essa coisa do amor. Então, isso é uma coisa que na ciência budista fala, né? Que, por exemplo, o amor e compaixão, kindness, né? Já vem com a gente. Já é parte da nossa natureza humana. Por quê? Porque nós, a gente como somos mamíferos, nós somos animais sociais, né? Sim. Seres sociais. Né, então, o ato de dar o peito pro bebê, de já começar com essa coisa do amor junto. Então, quando a gente faz nós. meditações de compaixão e amor, essas coisas, a gente não tá criando nada novo. A gente só está reforçando o que a gente já tem. O que a gente já tem. Isso é o que a neurociência também já fala hoje em dia. Fala a mesma coisa. Então, a neurociência, e tem um cara que eu gosto muito, aliás, eu vi ele na Índia. Mas eu fiquei com vergonha de pedir uma foto. Richard Davidson. Eu pediria. Richard Sou Davidson, bem tiete. Ele é um neurocientista norte-americano, e ele faz muitos anos, ele pesquisa os efeitos positivos da meditação no cérebro, né? Que limpa, né? Uma coisa. Eu não consigo meditar. Eu já tentei fazer a meditação guiada, eu acho que eu penso tanto, sou tanto louca, que aí... mas isso é normal. Quando a pessoa fala assim, respira, escuta a sua respiração, eu começo a perder o ar, porque eu fico agoniada pensando na respiração. Eu falo, gente, por que a pessoa vai falar de respiração? E eu e mais milhões de pessoas não conseguem, por causa... Não fala pra eu respirar, que eu fico agoniada. Mas isso que a nossa mente acaba tendo essa função que eles falam da monkey mind, nossa mente de macaco, que fica muitos pensamentos, né? Porque a mente que não tá muito treinada. Mas eu vou falar, antes de dormir, às vezes eu tenho minhas tosse alérgica, né? Principalmente agora que eu tô com esse tempo todo, agora vai meus fungos aqui, tudo no podcast que eu não vou conseguir cortar. Mas antes de dormir, eu respiro fundo e eu escuto quando eu inspiro. E aí eu consigo parar de tossir. Olha que loucura. É um tipo de meditação. Pode falar que eu acho que é. E isso é muito importante, a meditação pra gente. Eu consigo parar de tossir, gente. Bom, funciona, então tá. Mas ótimo. eu quero ter eu queria muito. Eu quero começar de ter aquele dia, todo dia, fazer um ritual de... A meditação também, porque aí, voltando à pergunta que você tinha me perguntado, e agora já respondendo e já falando outras coisas também. A meditação, na verdade, é um termo traduzido do sânscrito ou do tibetano. Em tibetano, meditação é gom. Em sânscrito é bhavana. Se a gente for traduzir gom,
pra nossa... né? Gon tem o sentido de cultivar, habituar, criar hábitos, né? Então, meditação não é necessariamente só técnicas de relaxamento, mas na verdade são criar hábitos mentais, né? E aí disciplina da mente, hábitos positivos. Você passa isso para os seus pacientes? Sim, que são hábitos positivos, que são causas de felicidade. E pensando de novo que a nossa mente tem os hábitos negativos e os hábitos positivos, pensar que a analogia é da gente levar a nossa mente para academia. Então, treinar. Não tem aquela coisa do mantra? Quanto mais você repete, mais você acredita e você causa uma energia que vai funcionar? Do Ponopono, eu já tô misturando tudo. Isso eu já não sei, mas é, por exemplo, não necessariamente nesse sentido, mas por exemplo, criar hábitos mentais que são causas de felicidade, né? Então, por exemplo, o problema que a gente enfrenta, o que a neurociência também comprova, quando se fala de neuroplasticidade, né? Neuroplasticidade significa a habilidade do cérebro de se... Shape? De se... Shape é o molde. De se moldar, de se remoldar. O problema, então, é que nós moldamos, né, o nosso cérebro, a nossa mente, todo dia, mas de uma forma sem prestar atenção. Então, a gente molda mais negativa, automática. Como que a gente molda a nossa mente? A gente cria hábitos como preocupações, ressentimento, raiva, intolerância... E por isso que a gente sofre, porque a gente não presta atenção no que acontece aqui e a gente acaba desenvolvendo esses estados mentais, hábitos mentais, que são causas de sofrimento. Então a meditação é a gente tomar controle da nossa mente e habituar, cultivar estados mentais. Que botar uma ordem ali, né? Uma ordem uma na disciplina, casa, sim. Que são causas por isso que ninguém quer fazer, porque disciplina é difícil. Né? O povo não quer se disciplinar, falo por experiência. É effort, né? Leva tempo e esforço. Tempo e esforço, Mas o que a gente precisa fazer para qualquer coisa na nossa vida, pra gente ter, né, a aspiração de se engajar numa atividade? Primeiro a gente precisa ver os benefícios daquilo. Sim. Por exemplo, quando a gente pensa na nossa saúde física, todos nós sabemos que para ter uma saúde física a gente precisa comer bem, fazer um exercício físico, todos nós sabemos. E muitos de nós e tal. Sim. Tentamos. Mas é difícil. Mas quando a gente entende os benefícios e quando a gente coloca aquilo em prática, vamos dizer, depois demora para ver resultado, né? Sei lá, 3 meses de academia, ou 3 meses de uma alimentação saudável, a gente começa a ver resultados positivos na nossa saúde e tem que a gente tem o interesse. E é a mesma coisa quando a gente pensa em treinar a nossa mente, né? Questão da higiene mental, né? Higiene emocional, que leva esse tempo pra gente começar a ver os resultados, mas aí a gente precisa ter... ver os benefícios e quais são as faltas, quais são as desvantagens se a gente não levar nossa mente para academia, se eu não treinar a minha mente, assim como eu treino o meu corpo, quais são os resultados? Sofrimento. E o que é mais de doença física hoje em dia é por causa das nossas doenças mentais, digamos assim, né? Que a gente não tem essa higiene, que é a ansiedade, que é tudo isso, Então limpar a nossa mente de emoções que são a pessoa fala assim, corta açúcar, corta não sei o que lá, corta seu chocolate. Aí eu ouvi alguém falar assim, corta o chocolate. Chocolate não faz engordar, não faz sofrer. O que faz sofrer é a sua mente suja. Que faz você precisar do chocolate para poder viver. Mas a gente não fala de vamos cortar a raiva, vamos cortar a inveja. A gente não fala exatamente o que eu queria chegar. Vamos cortar o ressentimento. A gente não fala, vamos cortar o sentimento. A gente fala, vamos cortar esse alimento que tá fazendo... Né? Então Aí fica a pessoa mais raivosa ainda, né? Que fica sem açúcar no sangue, não consegue limpar a mente, fica um animal. Ou o açúcar dá mais, ainda fica mais... Gente, que tudo. E me fala dos seus projetos, onde você tá, o que você tá fazendo. Aulas, né? Então, aí, né, nesses últimos 1 ano, eu trabalhei em montar o site, que foi um processo também que... Você tá aplicando o que você aprendeu para pessoas mortais aqui? Sim, mas eu sou uma pessoa mortal também. Não, você não é não, Marta, você me desculpa, mas depois disso, eu percebi que você não é. Sou uma mortal. Mas, então, a gente não tem que viajar na Índia e ir pra lá e você consegue... Então, não necessariamente, mas que é uma experiência pessoal maravilhosa, com certeza deve ser. E que é transformadora, sim. Mas então, a parte dos meus projetos então, agora com o site montado... Que tá lindo, eu amei. Tá, ficou mesmo. Ficou muito bonito. A menina que fez o site, se alguém precisar de uma recomendação, ela é muito boa. Eu passo parabéns pra ela, depois, parabéns, tá muito bonito. Ela, enfim...
Quais são os meus planos? Agora com o site montado, né? Assim como eu falei, eu ainda trabalho para essa clínica em Ferimento, que não é a minha, e vou continuar por um tempo. Mas agora eu tô montando o meu próprio consultório. E acho que nas próximas semanas já tá ali em Ferimento mesmo, tô montando o meu consultório. Sim. E a intenção são 3 pilares, né? Na verdade, até 4. 3 pilares principais do meu trabalho. O primeiro são as sessões individuais. Aí as aulas de meditação que eu tô dando em Ferimento também, todas as terças-feiras, às 6h45. E o outro pilar que vai começar são os cursos, né? Os são workshops. Palestras. E próximo domingo, dia 6, vai ser meio que o início, né? Mas não vai ser um workshop, dia 6, agora às 10 da manhã, em Ferimento, lógico. É só uma coisa informal pra eu me apresentar. Então você tem um Parecido espaço. Que a gente tá falando. Você tem um espaço pra isso. Uma mulher que eu conheço, a gente fez uma parceria, uma colaboração. E a ideia desse primeiro no domingo sim, parecido com o que a gente tá fazendo aqui, eu me apresentar, contar um pouco da Índia, do que eu aprendi, para as pessoas me conhecerem. E os nossos planos, que a gente vai sentar e conversar, eu e essa pessoa, provavelmente uma vez por mês aos domingos, oferecer tipo um half day, né, meio-dia de wellness day, né, começar com uma prática de meditação, aí eu faço uma apresentação, converso sobre um tópico, e aí terminar com uma aula de yoga, né? Então, eu tô pensando assim que ter isso provavelmente uma vez por mês aos domingos. Ai, que legal. Então vamos ver como esse primeiro vai ser. No seu site tem as informações de como se matricular no curso e como começar. O curso ainda não... Não? Não, no curso ainda só... Porque eu vi a parte da consulta com você. A consulta sim, as aulas de meditação sim. Essa primeira apresentação no dia 6, sim, já tá tudo organizado. Sim, tá no seu Instagram. Já tá tudo lá. Mas a partir disso, a intenção uma vez por domingo, uma vez por mês aos domingos, continuar. Mas isso ainda não tem nada Não tem nada oficial, mas são seus planos. E você pensa em voltar pra Índia de novo por esse ano? Ou... Por esse ano acho que vai ser um pouco difícil, mas Mas continua as aulas online? Sim. Com o seu mestre? Sim, ano que vem com certeza. Vai ser seu mestre pra sempre, assim? Pra o resto da vida. E um dos meus planos E você não conheceu outro? Sim, conheci vários. Mas você gostou desse, que foi o primeiro. Sim, e o plano é trazer ele pra Austrália, provavelmente tentar trazer ano que vem, ou em algum momento tentar trazer ele. Isso é um plano seu ou você tá com mais gente planejando? Não, meu plano. E ele vai fazer o quê? Vai dar aula com você? Conhecer as pessoas. Menina, você divulga isso, que eu quero muito. Sim, porque as pessoas, né, quando você começa a falar, a gente já fica assim, meu Deus, se a montanha, como é que é aquele ditado? Se a montanha não vai a Maomé, Maomé vai a montanha. Então eu quero trazer ele. E esse é o meu plano, e lógico, aí, como eu falei, né, o livro. E quando eu terminar o livro, que é um processo também... Tem como você falar o título, mais ou menos? Ou... Sim, o livro vai ser... o guia da mente, né? Eu tô fazendo, tipo, uma paródia do Lonely Planet. Tudo que você aprendeu em Lonely prática. Planet, que é o guia de viagens, né? Então não é o Lonely Planet, é o Mind Planet, o planeta da mente. E que a viagem não é uma viagem externa, mas é uma viagem interna, de dentro pra fora. De dentro. E explicando... Entendi. É tipo um livro de autoajuda, mas... Autoajuda o livro, assim, vai ser um pouco da minha trajetória pessoal, vai ser um pouco das minhas experiências e ensinamentos, né? O que você aprendeu sobre a mente, você tá... Exato. E tentar passando pra gente. Passar de uma forma mais fácil possível, que não é um livro técnico, mas pra qualquer pessoa... E tudo em inglês o livro. Estou escrevendo em inglês. Para as pessoas leigas, né? Não estou escrevendo para psicólogos ou para acadêmicos, mas vai ser um guia para entender Todo a mundo mente. pode comprar e entender o que você está tentando fazer. Esse é o plano, mas ainda está em processo, né? Não sei quando eu vou terminar. Mas a ideia é, quando o livro terminar, esse também vai ser a base dos cursos, né? Para o futuro. Que então, você vai continuar agora, né? Que foi picada pelo bichinho do... Agora eu vou continuar. Vai continuar pra sempre. Porque o que eu vejo muito que acontece quando os clientes vêm me ver pessoalmente, lógico, muitos querem desabafar, e às vezes eles passam, né, a maior parte da sessão falando, e tudo bem. Mas aí não sobra muito tempo pra eu falar e explicar certas coisas que são benéficas. Então eu pensei... E fora também que a sessão de psicólogo é caríssimo, né? Na Austrália é caríssimo. No Brasil não é tanto, mas assim... É muito caro, mas o governo aqui ainda dá o subsídio, né? Se as pessoas aqui têm Medicare, o governo ganha um desconto 90, ali de 70%.
Dá dólares? 90? 90. Tá. O governo E tem dá aquela 90. coisa dos 10 de graça ou não? Não. Mas são 10 sessões por ano que o governo dá o subsídio. E como é caro, aí o que eu pensei, né? Eu pensei pra fazer os três, né? Os três pilares. Porque muitas vezes também nas sessões eu faço meditação com os clientes Você durante faz? Eu faço. Eu escrevi até aqui que você faz. Eu faço. Cadê o que eu escrevi os seus Os pilares? Psicoterapia, meditação e workshop. Então. E os que têm interesse, né? Os que não têm, não. Mas aí eu pensei... Uma sessão de 1 hora dá pra fazer tudo? Então, por isso que eu pensei, pra ser eficiente, ter a sessão, ter a meditação e ter os workshops. Porque muitas vezes, por exemplo, se num dia eu vejo 4 clientes, às vezes eu me pego dando a mesma explicação, vamos dizer, sobre a raiva 4 vezes ao dia, individualmente. Então você já quer fazer um workshop para todos os pacientes. Fica mais eficiente, e se eles não quiserem fazer, faz parte da sua... Não faz parte. Mas assim, Eles... é uma opção, né? Porque fica mais... também mais em conta para eles. Mais em conta para todo mundo, né? Nossa, adorei a ideia. Porque aí as pessoas podem vir para um workshop, ouvir falar de um tópico, aí quer fazer uma sessão individual, pode tipo se complementa, não é necessário, não é, como é que fala? Obrigatório, Sim. mas é complementar. Muito bom, então eu amei. Essa é a ideia. E você trabalha numa clínica de alguém, mas você tem o site fala especialmente de você, para as consultas com você, né? Então, no momento, assim, o meu site, que é o meu próprio projeto, que eu tô começando agora a colocar em prática, eu vou começar, Que chama psicóloga Cita, que fala? Tita. Tita. Tita é uma palavra em sânscrito que significa mente. Eu Tita, tentei traduzir, porque eu vi tita. lá e falei, gente, o que é Tita? Tita é mente. Que lindo. E eu continuo trabalhando para essa clínica. Então, por exemplo, se você entrar no site do Clear Health Psychology, o meu perfil vai estar lá. Vai estar lá e a gente pode bucar com você. Mas aí a preferência é começar pela minha própria clínica, que eu acredito que essa semana o meu próprio espaço já vai Porque estar você tem todas as ferramentas de tudo, né? Você não precisa de ninguém. Mas eu preciso montar o espaço físico, né? Sim. E você dá consulta online, tipo, para algum brasileiro do Brasil quiser te contatar, porque, né, meu público é mais brasileiro do que australiano da comunidade. Sim. E aí você dá consulta online? Sim. Mas também tô montando o espaço físico aqui na Austrália, né? Tá. Porque é os 3 pilares que você falou. Então eu tô terminando agora, essa semana, tava em período de mudança, agora tá chegando os móveis, a decoração. Eu amei, gente. Tá começando. Olha, e essa é a ideia. Eu amei tudo. Eu fiquei apaixonada por toda a sua experiência e toda a sua busca né, incessante que você vai continuar. E o mais bonito de tudo é que você quer ajudar a passar pra frente, né? Que nem a música do Legião Urbana, é preciso amar como se não houvesse amanhã. Sim. Como é que é a música do Legião? É preciso amar as pessoas como se não houvesse amanhã. Porque senão Mas aí poder passar, né? Passar amor, né? As minhas próprias experiências, né? Que eu falei, né? A minha insatisfação, os meus questionamentos e as respostas que eu achei, né? Que foi difícil achar essas respostas. Sim, e passar pro outro assim. Porque não é todo mundo que tem a oportunidade de ou vir pra Austrália ou ir pra Índia, né? As pessoas as pessoas hoje em dia têm vidas muito... O povo busca a cura, né? Eu quero uma cura. Mas é ser feliz. A cura, ser feliz, não sei o quê. E gente, o desenvolvimento da vida. A gente tem que passar por altos e baixos para poder se auto-questionar, né? E buscar Mas os baixos são parte da vida. A gente não pode... É impossível ter uma vida que não vai ter problemas. Não, e os problemas que já... Eu falo que por tudo que eu passei na minha vida, eu não seria o que eu sou hoje se não tivesse passado os problemas que eu passei. E eu não trocaria por nada nesse mundo. Que foi um tempo sofrido? Foi, mas que eu... Vem o aprendizado, vem a experiência. É que o meu professor sempre fala, né? Que os problemas, na verdade, por causa dos problemas é que a gente aprende, a gente põe em prática a nossa sabedoria, a nossa resiliência, a nossa coragem, a gente ganha uma experiência e a gente ganha confiança em nós mesmos. Porque a gente sabe que a gente consegue superar. O que seriam, como é que é aquele ditado? O que seriam das respostas se não fossem as perguntas? Né? Exato, então a vida... Então tem que ser isso. A vida não é... Só não é legal quando você fica amargurado, né? Que aí acontece alguma coisa, você não consegue não passa, ficar não muda de ciclo, isso. Né? Fica aquela energia parada, tipo água contaminada. Porque os problemas fazem parte, mas é a forma... Aí fica sempre lembrando, mas eu passei por aquilo, e aí agora eu não consigo isso, não consigo aquilo outro. É tão difícil e é tão comum, né? É muito comum.
Vamos tratar esse povo, gente. Saber Você veio, lidar né? com os problemas, porque assim, não é a gente... como é que fala? Não querer que os problemas venham. Que os problemas, os desafios, eles vão vir pra todos. Não é Sim. parar, como é que fala? Stop, né? Não é querer que eles não venham, mas na verdade, welcome, Que muitas pessoas se fecham, né? Tipo, passou, Na verdade, um desenho aberto, bobo, né? está Passou por um aberto. relacionamento ruim e aí fala, nunca mais eu vou me apaixonar por ninguém. Que homem não presta, que a mulher não presta. E aí fica sozinho, não se abre pra vida, não se abre pro mundo e fica incontido naquele mundinho. Mas aí vê aquela experiência como aprendizado e pensa, o que eu posso fazer de diferente na próxima vez? Quais são as minhas falhas? No que eu posso melhorar? É isso que você traz pra gente. Tipo, né? Buscar como é que a gente anda exatamente. potencializando o que já o que tá é dentro bom, da o que é bom que a gente consegue. Porque tá tudo aqui buscar. dentro já. A gente esquece, né? A gente esquece. A analogia que eles dão é, por exemplo, se a gente pensar que tem um pedaço de ouro, né? Que tá coberto com... É que eu falo isso em inglês, em português. Que tá coberto com poeira. Uhum. A poeira vai temporariamente cobrir o brilho do ouro. Mas, na verdade, o brilho do ouro tá sempre lá. Sim, a gente só tem que polir. E essa poeira, na verdade, só precisa ser polida. E isso significa as nossas qualidades positivas, né? Que estão dentro da gente, que é comparado com o ouro, que está sempre lá. Só que esses estados mentais aflitivos, ou destrutivos, ou negativos, são como a poeira que cobrem E a gente nossa precisa natureza, se dar que é a conta nossa natureza que é boa. Então não é nada novo, já tá tudo lá. Tá tudo na gente já. Já tá tudo lá. Ai, que lindo. Amei, Marta. Amei você ter vindo aqui. Muito obrigada pelo seu tempo, que você, né? Porque a gente percebeu, ela não tem tempo pra nada. Mas ela teve um tempo pra vir aqui. Sim. Muito obrigada Obrigada mesmo. eu. Eu amei a entrevista, eu amei conhecer você melhor, o seu trabalho. Vou tentar espalhar, quero conhecer, quero ir. E olha... Domingo que vem, dia 6, só se inscrever, eu vou estar lá. Vou me inscrever. Vou dar a apresentação. Não, ir pra Frimento sempre é aquela coisa maravilhosa, Aventura. né? Sempre aventureira, gente. Frimento é outro lugar, como eu falei. Quem tá aqui sabe. Exatamente. E dá pra gente filmar, se eu estiver lá fazendo uma né, de blogueirinha, falar, gente, olha onde eu tô. Acho que pode. Pode? Ah, que bom. Vou porque eu sou uma pessoa blogueira, né? Uma quarentona que tá tentando ser blogueira aqui, mas pra ajudar vocês, porque eu busco isso pra ajudar, porque eu não tive isso quando eu vim. Também não. E aí, nossa, é maravilhoso. Pessoas existia assim, nem só te descobri agora. Queria ter te descoberto há 6 anos atrás. Mas tá tudo bem, né, Mas tá gente? tudo Mas, bem. né, antes tarde do que nunca. Exatamente. Obrigada, Marta, pela De sua nada, presença. obrigada eu. Obrigada, gente, por ter escutado a gente até aqui. Beijo, Beijo. da Fubá. Marta tá aqui, vamos seguir. Vou deixar todas as informações aqui quando eu for marcar ela. E agora vamos terminar esse lindo podcast. Muito obrigada pela audiência. Obrigada, Marta, de Obrigada. novo. Deixa eu bater palma pra Marta de novo, porque ela é muito Ai, foda. palma. Ela é muito foda. Ai, obrigada. Muito bom. Tchau, gente. Beijo. Ai, essa abertura é um máximo.